Daqui a pouco a gente ouve barulho do outro lado, mas barulho de quebra-pau, assim, nego gritando. Aí eu, pô, ali parava assim, nossa, os argentinos tão... Não, tá doido. Foi uma passagem onde eu tive a maior dificuldade da minha carreira. E eles pedem minha opinião, eu falei assim, ó, acho melhor não dar minha opinião, não. Não, pode dar, esses tiros. Eu falei assim, então eu vou falar a verdade pra vocês. Eu falei assim, ó, eu não vou cair com vocês, irmão. A não ser que eu saia na mão com 5 aqui. Quando é muito engraçado, eu vejo assim, eu ponho a mão na grama assim, e eu sabia que eu já ia ser campeão. Eu me deparo numa sala de reuniões do Inter, com uns advogados que eu nunca tinha visto, um diretor falando que eu tinha sido pego em doping. O Ganso, ele... Até quando ele erra, ele acerta, entendeu? É você que não entendeu ele. Yeah. 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 Salve, salve, estagiários e estagiárias. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, meu amigo Thiago Maroto. Mais um, né, Leozinho? Vambora. Quando a gente aparece, você sabe, né? É. E olha, convidado grande, cara. Campeão. Sim, campeão? Bicampeão. Bicampeão da Sul-Americana, Copa do Brasil. Muita resenha boa. Cara, disputou entre, por que não, as maiores camisas do futebol brasileiro, tá? E inclusive tá em atividade ainda. Motorzinho. Estamos aqui com o Wellington Martins. Wellington, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Resenha boa, a gente já tava nos bastidores aqui, conversando bastante. Se tivesse ali uma câmera filmando, já tinha história, irmão. Tudo bem que tinha algumas que não dá pra divulgar, tem coisa que não é possível. Vambora. Cara, muito obrigado. Sempre um prazer estar com você aqui. E, cara, aqui resenha boa não vai faltar. O espaço é teu. Pô, eu que agradeço aí o convite, finalmente deu certo, né? Já era um tempo para estar aqui com vocês. Parabéns também para vocês pelo canal que vocês vem fazendo, vem entrevistando grandes artistas, né? Da bola e também fora da bola também. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. É isso, ó. Já vai deixando o seu like se você não deixou. Se você não é inscrito, se inscreve. É de graça e ajuda muito a gente a continuar criando conteúdo, né? Lembrando que esse é o Estagiários Podcast, tem o Dois Toques, tem as transmissões que a gente tá fazendo agora do Super Mundial. Enfim, bastante coisa. Wellington, pra gente começar o bate-papo, mano, a gente tem uma pergunta aqui que é uma pergunta clichê, mas a gente sempre pergunta, porque o nome do canal é Canal Estagiários. Pra atleta ou ex-atleta, não dá pra ser estagiário. Mas a gente pergunta assim, ó, tem alguma resenha boa de quando você subiu da base profissional? Alguma resenha engraçada com algum jogador? Nossa. Sempre os ex-atletas perguntam. Cara... Inclusive o Jamel contou uma pra gente uma vez que a primeira concentração dele foi um jogo de Libertadores com o Leonardo. E ele fala, porra, não sabia o que eu faço. Eu cheguei antes dele no hotel, não sabia se eu dormia na cama da direita, se eu dormia no meio. Ele dava o ar. Tem alguma história bacana que você pode contar? E assim, não sei se ele chegou a morar no Morumbi um tempo ali. Morumbi, pra quem não sabe, é grande, à noite... parece né? Tem umas histórias aí que o nego mandava buscar lanche. Conta pra gente alguma coisa aí. Tem muitas histórias, muitas. São 14 anos de São Paulo, então assim, imagina o tanto de história que eu tenho, né? Seja no Morumbi, seja em Cotia ou seja na Barra Funda. História que a gente mais tem, assim, né? Mas eu me lembro, assim, que eu tinha vergonha de comer com os caras quando eu subi, né? Porque subiu eu e o Oscar. Os caras eram bicampeão brasileiro. Subiu em 2008, depois da Taça São Paulo. E aí eu falo assim, Oscar, o que a gente tá fazendo aqui? Sabe? O que nós estamos fazendo aqui? E aí ele falava assim, pô, se nós estamos aqui, nós somos igual a eles, somos bons, cara, vamos embora e tal. Eu falei assim, ó, vamos pra frente, vamos conseguir realizar nosso sonho, que é jogar no São Paulo. Mas eu me lembro que teve quando a gente morava na Barra Funda, e aí, quando tinha a lista de concentração, às vezes algum jogador ficava conosco no quarto e um tinha que ir pro chão, né, cara? Dormir no chão, porque, pô, é moleque. Aí, por mais que era a nossa casa ali, alguém ia ter que ir pro chão. Então, a gente ficava sempre num paro ímpar pra quem ia pro chão. E só que eu
pô, com rinite, aquela coisa toda, quando eu perdia pro chão, cara, eu ficava roncando pra caramba, ansiedade, cansaço, roncava. E era acordado a chinelada. Se eu não dormir, moleque, você também não vai dormir, não. Você quer me foder. Quem foi que te deu chinelada? Era o Eduardo Costa, o volante. Pô, lembra dele? Lembra dele, volantão, pô. Eu acho que ele falava assim, pô, acho que esse moleque tá querendo roubar minha posição. Tá de sacanagem, não deixou eu dormir, entendeu? Se correr mais que eu no treino, tá fudido. Chinelada, me acordava em madrugada, ô, para de roncar, se eu não dormir, você não vai dormir também. Legal demais, bacana essas resenhas, né? Cara, e assim, deve ter muita história. Não, tem Muita história. Tem muita coisa pra gente falar. Quero começar, bom que você falou de São Paulo, você é um made in Cotia. Você pegou essa transição, né, do investimento de Cotia e tudo mais. Você chegou a ficar em Cotia algum tempo? Sim. Cara, é interessante dizer porque o São Paulo, ele veio de uma história de ser um dos poucos clubes que tinham um CT específico para base, esse investimento na base. Você foi um atleta que, além da base do São Paulo, disputou muita seleção de base, sempre estava. E ao que a gente começa a pesquisar sobre o seu nome na internet, também conversar com algumas pessoas, você já tinha essa liderança muito clara dentro de você nos times que você jogava, assim. Como que o São Paulo te formou como ser humano, como jogador, como caráter, e o trabalho que era feito em Cotia? Porque a minha visão é que hoje o São Paulo perdeu um pouquinho pro Palmeiras nessa questão, mas o São Paulo sempre teve a visão do ser humano além do atleta. Eu queria que você comentasse esses primeiros passos de você lá em Cotia, no São Paulo. Assim, minha identificação com o São Paulo começou muito cedo, né? Eu chego com 14 anos no São Paulo e era obrigatório você tirar nota boa para conseguir jogar no São Paulo. Então você já começa a ter uma formação diferente, né? Quando você é criança, muitas vezes, se o menino é diferente, fala assim, beleza, isso aqui vai passar. Isso aqui passa. No São Paulo não passava. Então, meio que você tinha uma obrigação boa, fora aquelas cobranças de pai e mãe já, né? De ter boletim bom. O São Paulo já cobrava aquela época de você estar na escola, de você não faltar, de você tirar a nota boa. E isso vai te dando conhecimento e vai te fortalecendo como homem, né? Hoje eu tenho conhecimento disso. Quando você tem 14, 15, até 16 anos que você tá ali naquela pré-adolescência, quase adulto, você acha que tudo é chato, tudo é ruim. E hoje você tem a ciência o quanto foi importante aquelas pessoas que ali estavam, né? Bebeto de Freitas, seu Geraldo, que já falecido também, Visoli, que até hoje está lá, o Zé Sérgio, que foi um dos primeiros treinadores, Genival, que foi o primeiro treinador ali. Então, assim, você pega esses treinadores de base, era assim, beleza, tá indo bem, tá indo certo, mas como é que tá a postura? Não podia falar palavrão, entendeu? Você tinha uma regra, você não podia conduta, né? Chuteira colorida demais, que chamava atenção demais, né? Então, você tinha uma cartilha, vamos dizer assim, lembra da cartilha? O duro é que quando você fala cartilha, você fala, pô, tá velhão. Tá velho. A rapaziada nem sabe o que é cartilha mais, irmão. Então, você tinha ali o que deveria ser feito dentro do clube, né? Dentro do São Paulo, e o que não podia. Então você tinha que, passou pelo segurança, você tinha que dar bom dia, era realmente uma casa ali, como se tivesse com seu pai e sua mãe sendo educado, entendeu? Então assim, eu sou muito grato, né, eu já falei isso outras vezes, sou muito grato a Deus por ter me deixado, né, dentro de um clube que me deu toda essa estrutura, que não me fez só atleta, mas me fez um homem, cara, assim, que hoje eu sou pai de família, né? Antes era filho, hoje sou pai de família, sou marido. Então, assim, hoje, toda essa essência de caráter, de fazer as coisas certas, eu tenho certeza absoluta que o São Paulo contribuiu demais, né? Porque a gente fica muito mais dentro de um clube do que na nossa casa. Então, às vezes, muitas das vezes eu ia pra casa pra ir no shopping, pra ver a família, e quase não ficava em casa, entendeu? Sim. Quando eu compro o primeiro apartamento da minha mãe, eu vou morar depois de 30 dias. Não sabia mãe onde tá o copo, então, não sabia onde era nada. Pra você ter a noção o que o jogador abre mão, né, de estar com a família pra poder realizar o sonho de ser jogador de futebol. Cara, e aproveitando esse gancho aí, duas perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, como é que foi subir ali naquela época ali de 2000? O time já era bicampeão brasileiro, né? 2008 que você sobe. E antes disso, esse paralelo, cara, como é que você vê hoje
essa diferença, né? Que você falou, pô, tinha uma cartilha, a gente respeitava os mais velhos, passava pelo segurança, dava bom dia. Como é que você vê hoje essa molecada que às vezes tá ali já no sub-15, já tá né, dando uma deslumbrada, já não fala com um, não fala com o outro. E Cotia é um hotel 5 estrelas hoje. Se for lá, é a E tem o hotel 5 estrelas. Tem o hotel 5 estrelas, exatamente. Como é que você vê isso aí, cara? Não, assim, eu acho que o que mudou muito foi a fome. A fome que quando eu falo assim, é aquela expressão que a bola é o prato de comida. É a querência de você mudar de vida, mudar a vida da sua família, você subir no clube do porte do São Paulo, no meu caso, o clube de coração, você visualizar, né, aquilo de ser campeão com a camisa do São Paulo no profissional, a torcida gritar seu nome, enfim, inúmeras às vezes o São Paulo saía de Cotia o ônibus para assistir o São Paulo Libertadores. Eu não sei se ainda faz isso, entendeu? Pra colocar aquele menino que é o sonhador, falar assim, pô, um dia eu quero estar aí, entendeu? Então aquilo alimentava, né, tudo, né? Aquele sonho. Então hoje eu vejo a fome, cara. Hoje eu vejo que tem Libertadores Sub-20, que não é ruim, né? Tem Brasileiro Sub-20, tem Campeonato Paulista, hoje eles jogam no Morumbi, joga no estádio do Corinthians, joga no Palestra. Então assim, hoje, nem é Palestra, mas é o Allianz Parque. Então assim, fica muito mais fácil, vamos se dizer assim, de um menino se acomodar. Sim. Entendeu? Então hoje o menino é vendido sem jogar no São Paulo. Hoje o menino não tem ambição de... Talvez alguns tenham, outros não, né? Não pode também falar que são todos, mas talvez isso fala assim, pô, o empresário já tem vídeos, já tem uma galera acompanhando o moleque, entendeu? Não, antes a gente tinha que provar que era bom, né? Tinha que mostrar que era bom mesmo, assim. Hoje o moleque meio que tá no clube, tipo assim, pô, esse aqui é só um trampolim pra tu ir pra um time da Europa, né? Então o cara não quer fazer a carreira, o nome dele no clube que ele tá sendo formado, né? Exato. Hoje o que eu vejo é que eles, pelas informações que eles têm também, que seja pai, seja mãe, que hoje pai e mãe virou profissão de jogador de futebol, né? Deixou de ser pai, deixou de ser mãe. E o empresário, automaticamente, ele fala que você não precisa jogar mais no profissional. Você não precisa nem jogar no profissional, vou te vender assim. Aí o menino vai alimentando. É uma pessoa em formação, gente. Entendeu? Não é culpa do atleta isso. Você tá formando o cara. Você tá formando o caráter, você tá formando, né, o jogador, a pessoa. Então acaba que aquilo, dentro da cabeça do menino, fala assim, pô, beleza, não vou subir. O empresário fala que eu vou pro Barcelona, vou pro Real Madrid, vou pro Arsenal. Pra que eu vou subir? Pra não jogar? Então essa é a visão dele, entendeu? Eu vou subir pra ficar lá não sendo relacionado, pra treinar separado, entendeu? Ele não vê isso como um amadurecimento pra chegar e ser dono da camisa do São Paulo e o Real Madrid vir pagar a multa dele, entendeu? Ele vê e fala assim, se eu não jogar aqui, meu empresário vai levar pra outro lugar. Já tô num clube grande, então daqui é pra cima, né? Já tem número, já tem DVD, já tem isso, já tem aquilo. Rede social bombando. Já tem rede social bombando. E o mundo da rede social hoje é um problema, porque todo mundo pode ser craque. Eu vejo alguns meninos da base aí e tudo mais, moleque tem status, tal, não sei o quê, foto descendo com caixa de som do ônibus e tudo mais. Cara, pra mim, aboliria se eu fosse coordenador da base. Ó, vamos parar com isso aí. Eu entendo que é referência, que você quer o menino ver o Neymar fazendo isso, o Vinícius Júnior, ver os jogadores profissionais, mas um longo caminho. E eu tenho uma história interessante que eu até queria compartilhar com você para ver se você tem esse mesmo pensamento, que quando eu vou pra Argentina, lá no São Lourenço, eles têm uma horta comunitária e todos os atletas têm que ajudar, da base tem que ajudar a horta. E eles têm que arrumar a própria cama. Tem a tia que faz a limpeza e tal. Eu vejo que há uma super proteção. Hoje o atleta ele é criado numa bolha. E uma bolha que, quando estoura a idade, se você não é bom o suficiente, ou muitas vezes você é bom, mas não tem a oportunidade certa, estoura. E aí você fica assim, ó, a ver navio. Você concorda com isso? Concordo. É só você pegar a referência com os Estados Unidos. Né, a formação que eles dão pros atletas deles que estudam. Sim. Que tem bolsa, né? Então, assim, você manda o teu filho, ele tem que saber lavar a roupa dele, tem que saber passar a roupa dele, tem que saber fazer a cama dele. Então, o que acontece? Informação, você amadurece o quê? Um homem, né? Então, assim, na minha época era isso que o São Paulo se preocupava. Não tinha tanta mordomia como tem hoje, que também não acho ruim, que eu acho que
tem atletas que realmente, pô, o cara sai da casa dele novo, deixa pai, deixa mãe, né, deixa irmão, deixa o que for, a cultura dele pra estar ali dentro do clube. Tem que ter, assim, de tudo do bom e do melhor, sim, né? Acredito que ele abre mão de muita coisa, o atleta, para poder também retribuir isso de alguma forma, sim, que é vestindo a camisa com dedicação, se entregando, né? E tendo alta performance de atleta do nível do São Paulo. Mas eu acredito também que chegamos num sistema, né? Chegamos num sistema onde todos se falam. Pô, como é que é aí? Como é que é aqui? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, assim, se você hoje faz uma cartilha, vamos se dizer assim, você é ultrapassado. Sim. Entendeu? Uhum. Então, hoje você não consegue colocar regras, esse clube é meu, vou pôr regras. Não dá, porque o menino não vai querer ficar. E você também precisa, o clube também precisa daquele menino. Claro, o ativo, né? O ativo então, que assim, paga muita então, conta, às vezes, né? Então, às vezes, o menino fala assim, eu não vou pra isso, eu vou pra lá, porque lá eu vou ficar mais à vontade. Aqui eu não posso isso, aqui eu não posso aquilo, aqui não sei. Tem até histórias aí que, às vezes, o treinador não pode dar uma chegada maior no moleque, porque o moleque já liga pro empresário e aí já quer movimentar, porque coisa que antigamente, meu irmão... Isso é real. Contar uma história de como o clube, ele dava liberdade para os mais velhos cuidarem dos mais novos. Uhum. Eu me lembro que na época que lançou a Tiguan, aquele carro que estacionava sozinho. Sim. Uhum. E aí molecão, né? De 17 para 18 anos ali. E eu falei assim, aí o Bosco, eu acho que brincou, o Bosco falou assim, que era o reserva do Rogério, falou assim, pô, tô vendendo carro no vestiário. Eu falei, pô, é minha chance de andar nesse carro. Eu tenho R$1 no bolso. É minha chance de andar nesse carro, era o carro do comercial. Sim. Eu falei, pô, quero pelo menos, o que eu achei? Que eu ia sentar do lado dele, ele ia mostrar o carro. Ele ia abrir a porta do carro, eu ia ver o carro. Ele colocou eu pra dirigir no CT, pra fazer um test drive dentro do CT, e nisso os jogadores chegando. O treino. E aí, beleza, né? Eu lá grandão, né? Pô, dirigindo o carro e tal. E você sabia que eu não tinha R$1 pra comprar o carro. Aí vai pro treino. E aí o Muricy era o treinador, ele sempre perguntou, né? Enquanto treinador, o que é seu treino e perguntava se tava tudo bem e se alguém queria falar alguma coisa, né? Abria sempre o diálogo ali. E aí o Zé Luiz, cara, que até hoje é meu amigo, um irmãozão meu. O Zé Luiz, ele levanta a mão e fala assim, ó, eu não gostaria de me intrometer na vida dele e tal, mas assim, sem citar nome, eu lá de boa, né? Nem é comigo. Eu falei, o que esse negão tá falando? Vambora pro treino. E ele falando, ele falou assim, não, que o Wellington viu, pô, eu queria ter um buraco e me enfiar, né? Dentro do buraco, eu falei que o Wellington, pô, o Bosco tá vendendo carro, acabou de comprar, não gostou e tal. E eu vi o Wellington hoje, né, fazendo um test drive, eu acho que, pô, tá subindo agora, ainda, né, não jogou, eu acho que não é o momento, e, pô, olha tem isso, outros cuidado, né, tem outros tipos de carro, tem outras coisas que você pode iniciar, e, pô, desculpa se eu tô me intrometendo na tua vida, eu sei que eu não deveria, mas, pô, eu gostaria de te ajudar a falar pra não fazer isso, tal. Eu falei, cara, esse cara vai ser meu amigo pra sempre, né, você fica com vergonha ali na hora, mas você fala, pô, o cara que te fala a verdade é o cara que você quer do lado, né? Inimaginável isso acontecer hoje, né, cara? Nossa, total. Até porque naquela época também, os mais velhos tinham a liberdade do clube de liderança. Você podia liderar que o clube vinha com você. Então, hoje também, entendeu? Será se o clube dá total liberdade para os mais velhos conduzir o grupo? Será se o clube vai vir, se o cara tomar uma decisão, fazer filosofia, né? A gente não quer esse menino aqui. Esse menino dá trabalho, arrasta os outros, tal, pode mandar de volta pra baixo. Será que o clube vai fazer isso? Então. Difícil. Tem que peitar. E outra, hoje em dia, hoje em dia os clubes estão na mão dos empresários. Sim, por culpa dos próprios clubes, tá? Sim, Aqui não é uma questão de ficar fazendo juízo de valor de empresário. Tem empresários bons e empresários maus. Mas os clubes estão na mão dos empresários, né, cara? Por conta disso. E aí, como é que você vai mandar o empresário que você tá devendo, sei lá, 25 milhões? Como assim meu jogador não vai jogar? Exato. Tem tudo isso. Cara, aproveitando o gancho, depois já passar pro Marotinho, você falou do Muricy. Foi o Muricy que te subiu? Muricy e o Milton? Foi, o Muricy, Milton e o Tata também já faleceram. O Tata, é verdade. Como que foi essa transição pra você da base profissional? Você chega num clube já bicampeão, né? Você tava no elenco do tricampeonato e, pô, começa a jogar, vendo tudo aquilo e mostrando também o seu potencial.
Porque você era considerado joia da base, tanto que você sobe com o Oscar, e você tem anos muito bons no começo ali do São Paulo, principalmente quando você sobe, toma posição. Você sentiu isso? Eu, na época que eu via você jogar, eu vi que você era um moleque muito dedicado e que não sentia pressão. Você sentia pressão? Na minha visão, eu falava, pô, é que acabou de subir, camisa 5, uma posição em que, em tese, um erro pode custar um gol, e você sempre teve essa liderança dentro de você. Eu queria que você falasse sobre esse momento. A minha transição começa antes de 2008, né? Porque não sei se hoje ainda acontece esse tipo de treinos, mas a gente vinha de Cotia para treinar contra o time campeão em 2007, campeão em 2006. Da Libertadores, inclusive uma rebarbinha. Só uma rebarbinha de 2005. Então, aquele chorinho. Aquele chorinho ali, Alex Bruno, sabe? Aqueles caras que era mais ou menos assim, Lenilson, sabe? Vai, só cobra. É, mais ou menos, né? Marcelinho Paraíba, só esses caras, assim, pra gente poder treinar. Então, você começa a treinar contra esses caras e começa a evoluir. Sim. Né? Você vai evoluindo, vai amadurecendo. Então, 2007 ali você já começa a pegar mais uma casca, você vai treinando, e o Tata, ele não dava falta na gente. A gente já saía do ônibus ou a van que pegava de Cotia falando dentro da van, ó, ele não dá falta, tal, não vai cair. O que a gente queria, o quê? Chegar na Barra Funda com fome e mostrar que a gente tinha fome de estar ali. Independente se os caras já vinham de uma sequência de títulos, né, que era bizarro, a gente queria estar ali. Então a gente já vinha, vamos fazer isso, fazer aquilo, tal. Já vinha com a nossa estratégia, né? Mas não adiantava nada. Não adiantava nada, era criança, né? Criança brincando com adulto. Aí, 2008, quando eu faço a Taça São Paulo da geração 89 do São Paulo, eu acabo me destacando, né? E eu já estava ganhando a posição de titular na preparação. E aí o Visoli me chama, que é um paizão. Tô muito grato, assim, ao Visoli, que me ajudou demais. Ele tem uma conversa comigo, assim, franco, e fala assim, olha, é o último ano, não tinha outro campeonato pros 89 poder mostrar e subir profissional. Sim. Eu ainda tinha mais 2 anos, né, que eu sou 91. Sim. Então ele falou assim, você tá voando, eu tô te colocando em toda a preparação, você tá tomando conta da posição, só que eu tenho que dar prioridade pro pessoal de 89. Falei, professor, essa conversa franca que você tá falando, você pode ter certeza. Por mais que é o ano deles, eu tenho muita fome e vou jogar. Eu vou lutar pelo meu espaço, vou respeitar a sua decisão. Por mais que eu não concorde, eu vou respeitar. Mas eu vou jogar nesse time e tal. Ele falou assim, tudo bem, continuar trabalhando, é isso mesmo que eu queria ouvir e tal. E continuei. E aí eu entro num jogo que o São Paulo precisava ganhar. Tava 2-2, se eu não me engano. E eu entro no segundo tempo, assim, voando, faço o terceiro gol. Eu entro, depois de 2 minutos faço o gol. 3-2, São Paulo classificado. E aí depois desse jogo, desse gol, ele falou assim, eu não reuni o elenco. Eu falei, não tem como tirar. Vocês não é justo. Futebol é merecimento. Entendeu? Não é justo com o Hélio também eu tirar ele, porque eu dei chance pra vocês, pra todo mundo, e agora ele tá muito acima, ele tem que jogar. E eu subo depois dessa Taça São Paulo, de 89, de 2008, do ano da geração de 89. E aí eu subo, os caras eram bicampeão, né? A gente tava indo pro terceiro e eu só treinava. Às vezes eu não era relacionado, ficava treinando separado. E com fome, dava meu máximo, era tipo assim, treinava 3 atletas às vezes. Eu, Oscar e o Sérgio Mota. Lembra o Sérgio Mota? Sim, Nossa, canhoto. O Sérgio Mota é a geração 89. Porra! Você tem noção? Que geração, velho. E aí, às vezes ficava o Alex Kazumba. Sim. O Aislan, que é a geração 89. E então, assim, eu ficava treinando físico e, cara, eu dava vida. Dava vida, ia no limite mesmo. E aí eu fui criando essa casca de, tipo, eu tenho que dar a volta por cima. Eu tenho que jogar no São Paulo, eu quero jogar no São Paulo, eu quero ser campeão no São Paulo. E fui, até que chegou um momento que era rachão ou tava dando voadora pra mostrar que eu tô ali, entendeu? Pô, os caras ganhavam tudo. E jogos, campeonatos, eu tinha que mostrar que eu tava de alguma forma... incomodando ali, né? Pedindo seu espaço, né? Eu tava ali, lógico, com humildade, né? Sem passar por cima de ninguém. E mostrando que eu tava ali. E aí, quando o Muricy pega e fala, cara, eu tô gostando do seu treino e tudo, continuar, e eu continuei.
Fui batalhando dia a dia até ter as oportunidades de entrar. Quando eu visto a camisa do São Paulo, não é que eu não senti o peso da camisa, não é que eu tinha o receio de não errar. É que eu vesti a camisa do São Paulo desde os 14 anos. Já tava preparado já, né? Desde os 14 anos. Isso, né? E todo jogo, desde quando eu cheguei no São Paulo, eu nunca entrei num jogo assim, vou empatar, mano, os caras é bom, vou perder com os caras. Nunca. Eu sempre o São Paulo vamos amassar esses caras. Sabia que ia ganhar, não sabia de quanto, entendeu? Sim. Mas eu falei assim, vamos ganhar. Então, quando eu começo a ter a sequência, eu começo a lembrar de tudo que eu passei. Falei, pô, nunca mais eu vou ter separado com os caras. Eu não vou sair, entendeu? Eu não vou sair. Fora que, pô, tinha as premiações, que era, pô, legal Juvenal, o bicho era bom. O maior bicho da história do Juvenal. Era maravilhoso. Então, assim, eu consegui realizar o meu sonho e o sonho da minha família estando no São Paulo, entendeu? Então, não era que não sentia. Eu via aqueles jogos de Libertadores. Eu ia no Morumbi ver o jogo. Eu morei na... famosa quarta de Libertadores. Eu morei no Morumbi então, assim, eu via tudo, né? Eu sonhava com aquilo. Então, ser campeão pelo São Paulo, jogar Libertadores. Infelizmente, eu não ganhei uma Libertadores, mas ganhei uma Sul-Americana, ganhei o Brasileiro 2008, entendeu? Aí você pega os torneios, mas não vale. Aí você vai pra Florida Cup, pô, o Rogério Ceni era o treinador, irmão. Joguei 8 anos com o Rogério Ceni, entendeu? Sim. 7 anos como atleta e 1 ano como treinador. Então, pô, pra mim é um título do caramba. Qual jogador vai falar, pô, eu trabalhei com o Rogério Ceni como treinador e jogador? São poucos. Entendeu? Cara, e aí pegando aí, ele já deu a deixa. A próxima. Vamos falar então de 2012, irmão. 2012, o fatídico jogo que não acabou. O que a galera aqui, que a nossa audiência gosta, nossos estagiários e estagiárias gostam, é dos bastidores. Sim. O que aconteceu ali naquele jogo? Só lembrando, 2-0, Osvaldo e Lucas, primeiro tempo, São Paulo e Tigres. São Paulo realmente passando o carro naquele primeiro tempo. Eu acho que se tivesse continuado o jogo, São Paulo faria 3-4 com muita tranquilidade, a exemplo do que fez em 2005 também. Sim. Mas vamos pro vestiário e aí tudo acontece. Você que tava em loco, testemunho ocular, o que aconteceu, cara? Realmente teve uma treta generalizada com os argentinos? Realmente, o que aconteceu? Vai, conta pra gente aí. De fato, nós estávamos antes o Morumbi era túnel separado. Sim. Então a gente entra pro túnel, entra com 2-0 discutindo. Porque a gente tava discutindo, aquela coisa toda. Adrenalina do jogo. Calor do jogo. O Lucas tinha tomado, acho que uma cotovelada. Tava sangrando o nariz. Sangrando, então a gente entra, aí senta, começa a respirar pra baixar a adrenalina, né? Pra dar uma refrescada. Daqui a pouco a gente ouve barulho do outro lado, mas barulho de quebra-pau, assim, nego gritando. Aí eu, ali parava assim, nossa, os argentinos tão bravo mesmo, né? Tão bravo, porque, natural, uma final, a gente controle de jogo total, os caras 2-0 tinham chutado no gol, passado no meio de campo. Os caras vão vir com tudo. Eu falo, rapaziada, os caras estão até brigando entre eles lá, ó. Vambora, hein? Vamos deixar cair não, pô. O Morumbi não queria perder o tiro de nenhum, então você nunca imaginava o que estava acontecendo. Sim. Depois do jogo, você vai começar a ouvir 1000 histórias, né? Sim. De fato, você ouve 1000 histórias. Os caras não votaram, ainda bem, porque meu tornozelo tava desse tamanho. Eu tinha torcido no primeiro jogo e eu falei, não vou ficar de fora, vou jogar assim. Infiltra aí, vamos embora. Não, nem filtrei, foi na raça. Caraca. Na raça, aqueci, coloquei a cobanha e fui embora. Na raça. E aí o pessoal depois conta, os seguranças, que quando eles vão entrar já antes do jogo para olhar o Morumbi e tal, fazer o reconhecimento do campo sem chuteira, os seguranças não deixaram porque era proibido. Isso era proibido e tal. E aí ele começa uma discussão dos jogadores, comissão técnica, com os seguranças. Certo. Mas assim, não é uma discussão, deixa pra lá, não, é uma discussão de ofensa. Os argentinos começaram ofender os seguranças e tal, e aí chegou até a diretoria que tinha acontecido e o Juvenal, naquela época o presidente, pegou e falou assim, já que eles quiseram brigar com vocês e estão batendo na gente desse jeito, dá uma surpresa pra eles, né? Sei lá. Receba essas flores. Forma, sei lá, um corredor de segurança e pra eles não invadirem, eu acho que eles estavam com medo de invadir o vestiário nosso, entendeu? Então, porque o que saiu na época da imprensa é que eles tentaram invadir o vestiário do São Paulo e os seguranças não deixaram e aí saíram na mão, às vezes de fato. No túnel do adversário tinha uma porta que dava no nosso vestiário. Sim.
Até hoje tem essa, mas é um túnel só. É um túnel só, sim. E então, assim, os seguranças ficaram ali pra proteger essa porta. E Sim. quando eles estão ali no túnel, parece que os caras começam a ficar nervosos por causa do resultado já. Ou algum segurança fez alguma graça, alguma coisa. Uma provocação. O pavio. Alguma coisa. E aí os caras saíram na mão com segurança. Foi isso que Caraca. Diz a lenda que os caras foram pra dentro. foram. E os caras não arregaram, não abaixaram, foram pra porrada. Eu lembro- Só que eles tentaram anular o jogo por conta dessa confusão que eles mesmos causaram. Sim. E tinha prova Eles quebraram. da Conmebol. Tinha prova da Conmebol, pessoas da Conmebol, seguranças da Conmebol que estavam presentes. É por isso que não foi anulado o jogo. Ah, porque os caras viram o que Entendeu? aconteceu. E o que ficou Exato. feio foi que eles publicaram uma foto do vestiário do visitante todo quebrado. E eles mesmos Eles quebraram quebraram, o visitante, o vestiário do visitante. Cara, que loucura esse jogo, né? Do começo ao fim. O primeiro jogo já foi meio tenso pra caramba, o Luiz Fabiano foi expulso. É. Você tava naquele jogo. Como que foi assim pra vocês? Pô, Luiz Fabiano, uma das referências na época, o Lucas ainda garoto em ascensão. Como que foi chegar nessa final? Foi a sua primeira final como profissional do São Paulo? Acho que sim, acho que sim. Acho que Foi na né? Bomboneira esse jogo, né? Foi. Foi na Bomboneira. Acho que sim. Acho que foi sim. Teve um pré-jogo também, fogos no vestiário. Fogos no hotel. rolou. Teve. Pedra no ônibus. Como é que foi esse teve. pré-jogo aí? Não, foi bom, mas assim, é que naquela época era tudo normal, né? Eu era acostumado a jogar na favela. Então, assim... Nada surpreendia. Nada surpreendia, não tinha pressão, porque, pô, da onde eu sou do extremo sul de São Paulo, né? Chama Jardim Moraes Prado ali, Santa Amaro, Interlagos, Cidade Dutra. Então eu jogava naqueles campos ali O CDC de várzea. do Cidade Dutra? Então, assim, jogava naqueles campos ali de várzea ali, os fogos era bala pro mato. Não sabia o que era falso, o que era bala. Entendeu? Às vezes o jogo era muito cedo, às vezes você pulava até um cadáverzinho pra jogar. Entendeu? Aí você vai pra um time profissional do tamanho do São Paulo. Hotel 5 estrelas. Hotel 5 estrelas. Foguetório, Segurança irmão, pra você. Mas, pô, Tá de que sacanagem? pressão você vai sentir? Dá a bola aqui, corredor. Pressão, torcida, pô, maravilhosa, gritando seu nome, estádio lotado. Segurança, câmera pra tudo quanto é Pagode lado. pingando todo dia 30. Pô, tá doido? Aí não tinha pressão nenhuma, entendeu? Pressão é na comunidade, onde, Sim. pô, o cara vende o leite pra comprar o pão. Sai né? às Isso 4 da sim. manhã pra trabalhar, Isso né? sim é pressão, coisas que eu passei, coisas que meus pais passaram, entendeu? Pressão de jogar com a camisa do São Paulo é um privilégio, cara. Pressão do futebol é um privilégio. E como que foi perder o Luiz Fabiano ali, cara? Pô, porque ele tinha feito gol nesse jogo? Acho que ele chegou a fazer gol, não foi? Foi 2x1 o jogo, não foi? No primeiro jogo foi 1-1. 1x1. Acho que ele fez o gol e é expulso, se eu não acho tô que aí enganado. ele começa logo depois do gol, ele arruma uma confusão. Ele E sobe sai- no lance, o Lula os deixa um duplas braço. Que, não sei se saiu um de cada lado, eu não me lembro. Ou Vocês só- se prepararam? Não, foi só do Por que não dá São pra se Paulo. preparar pra uma situação dessa? O craque do time é expulso ali logo. Não, nós já estávamos preparados. Já tava preparado? Já. A gente treinava sempre com um a menos, esperando que alguém fosse expulso. Sério? É. O Ney Franco gostava... A gente sempre... Eu acho até que é uma estratégia boa, Sim. porque a gente sabia o que fazer, né? Não era pego de surpresa. Sim, sim. Então, assim, o Ney Franco conseguia fazer esse tipo de treinamento com 10 contra 11 ali, e a gente sabia defender com as linhas de 4 e sabia atacar, incomodar o adversário também. Então, quando ele foi expulso, a gente já... Opa! Sabemos. Já volta. ele foi expulso de novo. Já sabe. A 29ª expulsão de Luiz Tem Fabiano. o senhor Luiz no time, tem que estar preparado, não tem jeito, Tem né? que estar preparado. Não, mas ali ele não fugia, né? Ele era demais. Ele não fugia do contato, da provocação. Ele gostava disso, né, irmão? Ele Gostava do caos. Ele não fugia. Hoje o atacante ele toma uma chegada do zagueiro. Talvez eu acho que hoje o zagueiro mais raiz que eu vejo jogando assim no futebol brasileiro seja o Thiago Silva, que chega a porrada mesmo. Barbosa do Botafogo. O Barbosa também é firme. Gomes do Palmeiras também chegou. O Gomes, que eu ia citar agora. O Gomes é um cara que é bem... Raizão, assim, chega pra tentar intimidar e Sim. você vê que o atacante já vai pro outro lado. Sim. Entendeu? O Luiz não. O Luiz tomava a chegada, se fosse nessa época do Gomes, ele tomava a chegada do Gomes, ele ia pro lado do Gomes.
entendeu? Era meio que... Ele é pra dentro do... Luiz e Kleber Gladiador tinha essa característica, né? O Kleber também. Esses dois não fugiam do confronto, irmão. De jeito nenhum. Eu tenho uma história com o Kleber, ele tem uma história, depois ele conta. Ah, essa aí é uma história boa pra outro dia. É que o Porsche não ajuda muito, mas ele quase foi atleta, viu? Quase. Legal. Só não combinei com os treinadores. Foi a droga das pernas. Machucou o joelho, né? Você me tornou Empresário não machuca o joelho, não bota. Era pra nós fazer esse podcast. Foi meu joelho empresário. Esse podcast que era pra ter sendo acontecido em Madrid, tá, irmão? A cesárea. Maravilhoso. E aí o São Paulo, aí beleza, aí expulso, e aí o time se fechou ali e arrancou aquele empate ali, que foi importante, né? A gente sabia que se voltasse com o empate pro Morumbi, a gente não ia perder o O título. time tava encaixado, né? E a atmosfera daquele Morumbi tava diferente também, né? Mas eu posso te falar, até hoje eu vou ver o jogo do São Paulo Morumbi, o Morumbi é diferente. A quarta de Libertadores é de verdade, diferente, né? É diferente. A torcida do São Paulo é diferente, entendeu? Sim. E hoje ainda tem um corredor ainda pros caras. Não tem como o cara entrar mais ou menos, entendeu? Que já sai. Pô, tá doido. Quando tinha isso, era raridade de ter isso, assim. Era mais difícil, né? Era mais difícil, né? Porque também não tinha essa proximidade que tem hoje também. Sim. Hoje também tem a questão da rede social que aproxima mais o torcedor do atleta. Pra combinar e combinar essas ações também. Hoje nem tem mais os setoristas que ia, né? Uhum. No dia a dia do clube. Não pode entrar mais. Hoje não pode por causa da pandemia, né? Sim. Então, assim, hoje ficou muito mais próximo as informações, né? Tudo que acontece dentro sai do na clube, hora já. sai na hora. Não sei como, mas sai. Mas, assim, algumas coisas eu não sei se consegue ainda segurar, mas... Acho que dá... Tem algumas redes, assim, como eu ainda tô em atividade... Acontece algumas coisas internas que é difícil controlar, realmente, porque o clube envolve muita gente, mas já acabou, assim, não no São Paulo, né? Isso nunca aconteceu no São Paulo, mas já aconteceu de eu ter uma reunião fechada com poucas pessoas do clube e sair e já ter página soltando o que aconteceu. Às vezes a própria direção, às vezes solta, aí conta pra um que conta pra outro. Telefone sem fio sempre tem. Pra gente, né, passar esse assunto de São Paulo, que sua carreira é vasta, tem muita coisa... Você jogou com o Lucas, você era uma das joias do São Paulo, você jogou com o Lucas e com o Oscar. Realmente são diferentes, você que treinou com esses caras? Eram diferentes, jogadores acima da média? Você via que tipo, tinha um outro patamar? O bom que, assim, é falar de uma coisa que tá todo mundo vendo, né? É fácil, né? Então, assim, é nítido que os caras são diferentes, né? E o que faz eles serem diferentes também, né? Cara, compromisso, dedicação, amor à camisa. Posso citar muitas coisas. Muitas coisas. O Wellington falou uma coisa importante agora, compromisso, né? Compromisso, O Wellington, à medida que a carreira dele foi avançando, ele foi se tornando referência também dos clubes onde passou, capitão também. E aí eu queria também pegar esse gancho. Como é que era o Rogério, cara? O líder Rogério Ceni, cara? Porque muita gente fala, pô... É uma opinião que muita gente... Eu acho que quem não é São Paulino, ou quem não convive no São Paulo, tem muito essa opinião. Porque o Rogério era arrogante, que era meio mal e tudo mais. Mas até ver o Rogério pra tirar foto, né? Exatamente. Viu ele... pede a selfie. Mas ver o Rogério quer tirar foto. Como é que era esse líder, esse capitão que realmente, cara, ele é um ícone do São Paulo. Você fala de São Paulo, você lembra de Rogério Ceni, né? Como é que era essa liderança dele ali? Incomodava realmente os jogadores, ou os jogadores entendiam que fazia parte do processo? Tá louco. É um dos maiores líderes que eu tive de estar perto e ter aulas de graça, vamos dizer assim. Rogério, cara, era incrível. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, literalmente, do clube. Nenhum outro atleta trabalhou mais, né? Pode ter trabalhado igual, mas mais que ele, não. Eu tive muitos anos do lado dele, né? Foram 7 anos ali como profissional do lado dele, jogando, e depois eu peguei ele como treinador ainda. E é um cara dedicadíssimo ao São Paulo, a profissão dele agora também como treinador, faz questão de levar a bola, levar a cone agora como treinador. Assim, pra mostrar que, independente dele ser o Rogério Ceni, ele quer pagar o preço pra ser o melhor, entendeu? Sim. Não é, se fazendo, é um cara que fala assim, acho que meus treinadores não faziam isso, deveria fazer, não deveria deixar pra outro fazer, porque acho que é a linha de trabalho dele, sabe? Ele colocou. Então, assim, falar do Rogério é muito fácil, cara, porque eu via muito nele, assim, eu falei, caramba, velho, como é que esse cara trabalha tanto? Às vezes o cara saía do CT 8 da noite pra estar no outro dia, 5 da manhã de novo, mas assim, 5 da manhã porque ele queria, né? Porque ele era
vivia o São Paulo, Se quisesse, podia chegar em cima da hora. Imagina, eu fico imaginando assim, quando ele chegava em casa, a esposa dele falava assim, pô, vamos almoçar. Ele, vamos lá no CT. E acontecia isso. Ele levava a esposa pra almoçar no CT? Acontecia, ia com a família dele dentro do CT, porque ele amava o clube, ele vivia aquilo, entendeu? Então, assim, é um cara que descarta comentários, né? Como liderança, como pessoa, as pessoas que nem a gente tá falando. As pessoas falam da arrogância, falam do jeito dele, porque não conhece ele. Né? E quando vê ele, quer tirar selfie. Entendeu? Então, assim, cadê a coerência, né? Pô, se eu não gosto daquela pessoa, eu não vou tirar foto. Mas quem vê ele, cara, quer tirar uma foto porque o cara é um ícone. E vencedor, né? Vencedor. O cara tem uma DNA de vencedor. Tem até aquele vídeo da preleção, que você tá do lado dele, que viraliza sempre que o Rogério é campeão. Vamos fazer história, tal. Ele tinha essa gana de conseguir mexer com o seu ímpeto, né? Mexer com o brio dos jogadores. Ele tinha essa... Ele era um líder nato. Então ali, quando a gente entrar num jogo, as palavras é sempre do capitão, sempre da liderança, né? E eu fico imaginando a dificuldade também que ele tinha pra sempre poder trazer algo para que você pudesse se motivar. Mas, pô, como que você vai se motivar... Estando no São Paulo, igual o Muricy fala muito isso. Tá no São Paulo, tá com salário em dia, tem a premiação ali. Torcida gritando o nome. Lotado o estádio, né? É tudo muito bom. E ainda assim vem o cara e consegue te dar um up a mais ainda. Pô, imagina a dificuldade que ele tinha de liderar aquilo e vir sempre com uma palavra de incentivo, de força, até mesmo nas dificuldades, que teve muitas no São Paulo. E poder acreditar e tá liderando e tá falando e tá, né, trazendo o time e tá lavando a roupa suja no interno e tá pegando aquele que tá fora e trazendo, né, e tá pegando aquele que quer sair e deixar o cara sair, valorizar aquele cara que quer ir embora e realizar o sonho de jogar na Europa, aquela coisa toda. Cara, tem uma história, né, não sei se é verdade, não sei se você tava lá ainda, que ele tinha um certo atrito com o Ney Franco, que ele queria meio que dar alguns pitacos na escalação. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Claro que era pro bem do time, né? Nada, eu acho que depois de uma maturidade que eu tenho assim hoje no futebol, é natural que hoje, com a leitura que eu tenha, eu vou entender que talvez se fizesse um outro movimento seria legal. Porque você tá dentro de campo, né? E você tem uma leitura diferente de quem tá fora. Por mais que esteja na beirada. Sim. Né? Não tinha discussão, não tinha, pô, eu vou escalar esse, eu vou mudar isso. Nunca teve, né? Nos bastidores ali nunca teve isso. Ele sempre foi muito cara de ler o jogo. Então é por isso que tá... Treinador. Pô, por isso que é sucesso no Bahia aí, o cara faz campeão todo mundo brasileiro jogar, com o Flamengo. entendeu? Então assim... O cara já tinha essa visão, né? Já, igual o Felipe Luiz aí. Sim. Todo mundo fala, pô, o Felipe Luiz era o cara que mais lia jogo jogando. O Rogério sempre foi esse cara. Agora conta aí agora uma parte boa. Uma dura que o Rogério te deu aí. Lembra uma dura que você falou, puta que pariu, o presidente chegou agora. Não, assim, eu nunca tomei uma chegada, assim, de dura muito forte nos clubes que eu passei, assim, tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu já fazia antes, entendeu? Caraca, né? Eu já fazia antes porque era onde eu queria estar, entendeu? Líder, né? Eu já queria poder fazer o meu máximo, porque eu cheguei onde eu cheguei dando o meu máximo. Passei referência. Dando o meu máximo. Talvez aquele outro jogador que estava ali no banco tinha mais qualidade, mas não tinha a mesma fome, a mesma vontade que eu. Então isso ultrapassava. Então quando eu vinha alguém falar comigo, vinha com muito cuidado, porque já sabia que eu era muito dedicado. Então eu vinha mais com um toque. Pô, ó, faz isso, faz aquilo. Não era uma dura. Pô, vai lá e tal, faz isso, entendeu? Sim. E, cara, aí... Passando um pouco aqui, 2012 campeão e tal, você tava muito próximo de ser vendido. Eu lembro que até teve quando o Jadson chegou no São Paulo, na época que podia fatiar o jogador, o São Paulo dá uma porcentagem do seu direito econômico pro Shakhtar, e tinha alguns clubes sondando ali, né? E você teve uma lesão, infelizmente, né, no ano seguinte. Tem alguma história de algum clube que você iria, alguma coisa que aconteceu? Porque estava muito próximo de ser vendido mesmo pra fora, né? Sim. Não, eu recebi oficial mesmo, eu recebi a proposta da Inter de Milão, e do Galatasaray. Isso que qual ano? 2013? E o São Paulo, nessa época, não brigava pra cair, também não brigava pra ser campeão. Sim.
E, de fato, teve essas conversas de sair. E, na época, eu tinha preferido ir pro Galatasaray porque era 5 milhões de euros a mais, né? E eu falei, pô, acho que o Galatasaray tá valorizando mais nessa questão. Então, eu quero ir pro Galatasaray. E começou essas conversas com o empresário, na época, com a diretoria. Né? Acabou não acontecendo. Até tivemos uma conversa bem próxima com o Turco, né? E nessa reunião a gente crava que vai pro... Nossa, chegou a fechar mesmo. Só que sem assinar. E nessa reunião ele leva uma camisa. E fala assim, agora vamos tirar uma foto oficial para poder falar que você tá no Galatasaray. Aí na época o meu empresário falou assim, não vai tirar, até porque não foi assinado os papéis. E não caiu dinheiro nenhum na conta, nem do São Paulo, nem do Wellington, nem de ninguém. Sim. Então, assim, vamos fazer as coisas da forma passo que tem a passo. Ser feita, em respeito ao São Paulo também, né? Porque, pô, imagina vazar uma foto minha sem ter assinado, com o São Paulo ter dado autorização e assinado. Ia ser uma falta de respeito com o clube que me formou e me deu toda a estrutura que tinha dado para chegar naquele momento, né? Então, a gente acabou optando em não assinar, não tirar foto, nessa época, mas sim chegou essa proposta, depois chegou Porto, o próprio Internacional, quando eu saio do São Paulo, depois dessa janela, que eu não saio e o Juvenal sai, e vem o Aidar, e aí o Aidar pega e fala assim, o Juvenal, legal, gostava de você, só que eu acho que você tá muito tempo aqui. Aí eu falei, pô, eu nasci aqui, praticamente. O que você quer que eu te diga? E o resto da história a gente já sabe, né? Aidar, né? Não, mas eu tive uma discussão com ele mesmo, nos bastidores. Assim, Mas porque ele é uma marra do caramba também, né? Já chegou. Assim, eu tive pouco contato com ele, pouca relação, mas o contato que eu tive com ele foi, tipo assim, sério. Então, ele falou, eu acho que você tá muito tempo aqui, acho que deveria ter te vendido. E eu, assim que eu vou ser presidente, se chegar qualquer proposta pra você e o treinador, você quiser ir, eu vou te liberar. Eu falei, pô, beleza. Obrigado pela consideração aí, de toda a dedicação. Mas assim, do nada? Teve algum motivo pra ele chegar Não, e... do nada. Ele era assim, cara. E aí eu falei assim, pô, obrigado pelo reconhecimento de todos esses anos dentro do São Paulo de dedicação. E aí ele pegou e falou assim, não, a gente somos muito gratos, só que eu acho que tem que reformular e você tá fora do que eu penso. Obrigadão, o melhor do mundo. Eu falei pra ele, porque eu também não... Sim, claro, pô. Obrigadão, o melhor do mundo. Ele falou, como é que é? Eu falei, você é o melhor do mundo, pra você vir desse jeito, nem é presidente ainda, tá falando assim comigo, obrigado. E aí foi quando ele assume, o Juvenal vai pra Cotia, né? E aí eu me lembro que teve um jogo do São Paulo contra o Inter, eu tô no banco, eu acho que já mando dele, de não me pôr, pra desvalorizar. Ele acaba, o Inter acaba, o D'Alessandro, o pessoal do Inter ali, o Abel, falou assim, pô, a gente tá vendo que você tá chateado e tudo mais, você não quer vir nos ajudar 6 meses? Eu falei, pô, pode ser uma boa, né? Já que ele falou que se chegasse qualquer situação e ele não me quer aqui, né? Já que ele não me quer dentro do São Paulo, como que eu vou jogar se o presidente não me quer? Eu tenho que sair. Foi quando eu vou pro Inter, vou por conta desse motivo. E, parênteses pro Aidar, o Aidar faz isso com o Wellington, um cara desde sub-14 no São Paulo, cria do São Paulo, jogando pra caramba, deu título, correu pra caramba, mas pra quê, né? Trazer Iago Maidana, aqueles esqueminha, tudo que saiu na mídia que a gente já sabe, né? Isso é eu que tô falando, parênteses meu aqui. Seguindo agora, pô, você vai pro Inter emprestado, né? Nessa situação toda. Como é que você avalia a sua passagem no Inter? Porque teve algum problema, algum ruído também ali? Depois você volta pro São Paulo. Ou foi uma passagem ok? Não, tá doido. Foi uma passagem onde eu tive a maior dificuldade da minha carreira. Porque eu tô no Inter, eu tô com situações conversadas pra o Inter me comprar. O Inter me comprar do São Paulo. Definitivo, né? Definitivo. Ia fazer uma proposta. Na época, o investidor master do Inter era o Sonda, né? O dono do mercado Sonda, ela era o investidor do Inter. E a gente tava quase no finalmente eu machuco, eu tenho a terceira lesão de joelho. O terceiro LCA que você teve. A terceira lesão de joelho, terceira LCA da carreira no Inter. Só que eu tenho essa lesão no Mineirão nos 5 minutos do primeiro tempo. E eu jogo o primeiro tempo inteiro. Com o LCA? Com o LCA machucado. E aí, na época, é engraçado que isso ninguém sabe,
bastidores mesmo, que o juiz, não me recordo quem era, ele passa e fala assim, eu escutei o estalo. E na época eu tava marcando o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro falou, ué, eu também ouvi, cara. Tal, e eu falei, pô, o Everton Ribeiro deve estar querendo que eu saia do pé dele, né? Pô, eu vou dar esse mole. Sei lá, eu tava sentindo meio estranho, com medo, porque, pô, já tinha machucado 2 vezes, mas eu tava dando conta, chutando no gol, roubando quente, bola. Né? Passando bola e tal, e toda hora meio que quando o jogo dá uma parada, eu ia no banco os caras dar uma olhada, enfim. E nisso, eu fico em Belo Horizonte, depois do jogo. Porque a minha esposa é mineira. Ah, tá. E a gente fica lá pra ver a avó dela, a família na época. E aí eu falo pra ela, você fala, pô, eu acho que eu vou exercer o direito do convênio que eu pago e não uso. Porque, né, se o convênio familiar particular por fora, tá no clube ali, né? Você acaba não usando, entendeu? Sim. Qualquer coisa que você tem, fala, doutor, tal. E isso é uma coisa também que é pra ser feito, né? Sim. E é você falar com o médico e não ir por conta. Sim. Só que como eu tava no Inter e eu não gostava da estrutura interna do Inter, eu acabei me optando exercer numa clínica referência em Belo Horizonte, fazer o isocinético, fazer a ressonância, fazer o exame pra chegar com o laudo pra eles. E aí quando eu chego com o laudo, o médico assinou tudo, expliquei pro médico quem eu era, Aí, não, tudo bem. Mandou o laudo, falou assim, seu ligamento não rompeu. Aí, pô, maravilha, né? Graças a Deus, o susto passou. E aí eu chego no Inter e eles falam assim, seguinte, legal, é interessante você fez o exame, só que nós vamos fazer o nosso, por direito, pô. Sim. Ok, né? Mais uma segunda opinião, sim. Vamos lá. Quando eu faço o exame, mostra que eu rompi o ligamento. Aí já ficou aquela dúvida. Aí já ficou muita dúvida, porque eu jogo, né, o primeiro tempo inteiro, saio no intervalo porque o Abel viu que eu tava preocupado, mas mentira. Faço um exame numa clínica, sensacional. Todo mundo conhece. Tem um parecer profissional que não rompeu e tem um parecer que tem. O que eu faço? Falo assim, sou jogador de São Paulo. Se o São Paulo falar que eu tenho que operar, eu vou operar e já fico lá. Tava emprestado. E eu venho escondido. Eu saio, é verdade, eu venho de Porto Alegre escondido, entro escondido antes da imprensa entrar no CT. Sim. E começo a fazer recuperação no São Paulo, tentando fazer testes, correr, fazer as coisas no São Paulo, jogando pelo Inter. Que isso, cara? E vou fazendo essa recuperação, chega um momento que eu chego pro Dr. Sanches, outra pessoa Lenda, que eu sou, né? Muito grato a ele, a toda a equipe do Refis, né? Que até hoje do Refis só restou a Silmara e o Betinho que lá estão. Sasaki saiu, o Luiz Rosan saiu, né? E, então, assim, toda essa equipe que lá estava, a gente teve uma conversa assim, né? Todos nós, e falou assim, cara, por que você não faz um exame que dá pra ver? Vai abrir o joelho, vai ver se o seu ligamento tá lá. Se tá lá, fechou. Você joga em uma semana, desde que você ficar... Já estamos 2 semanas aqui, teste. Um você sente, outro você não sente. Outro faz os testes, tá firme. Faz outros testes, parece que machucou. Entendeu? Eu não tenho... Aí eu falo assim, a gente, como São Paulo, não tem como te falar assim, vai. Entendeu? Seria um risco, né? Então assim, tem um teste, um exame que dá pra fazer isso. Aí, vamos embora. Aí fizemos um exame, mas eu falei o seguinte, eu era tão determinado nas coisas que eu falei assim, então já prepara pra, se eu tiver que operar, eu nem quero acordar, vocês falarem e, vamos operar. Já opera. Faz direto. Já faz. Já opera, porque daí, pô, era a 3ª lesão, imagina, cabeça, tudo mais. A mesma ainda. Né? Entendeu? Aí machuco e tal. Aí quando eu acordo, a minha esposa tá no quarto, ela fala assim, machucou de novo. Aí foi aquele baque, mas já tava operado, você já tem que, trocar a chave. Tem que mudar a chave. Aí peguei e falei assim, vou recuperar no São Paulo. Não volto para Porto Alegre, porque eu não gostava da fisioterapia, da parte interna do Inter. Sim. Não achava que era igual do São Paulo, porque a minha referência era o São Paulo, né? Então era muito bom São Paulo. Sim. E os outros não era tão bom assim, para não falar outras coisas.
E até por respeito aos profissionais, Claro. não era tão bom assim quanto eu achava que era no São Paulo. E aí eu acabo deparando com o diretor do Inter, o presidente, meu empresário, o investidor, tudo na minha casa em São Paulo, Caramba. pedindo para que eu tratasse perto deles, para que eles pudessem ver a recuperação, e se eu tivesse apto e bem, voltasse bem, eu ia continuar a proposta. Uhum. Ia comprar, e então eles queriam que eu tivesse ali. Avaliar. Só que eu falo assim, beleza, eu vou, mas com o protocolo do São Paulo, porque eu não gosto disso e tal. Eu listei um Um São monte Paulo de era coisa. muita referência, né, meu muita irmão? referência. Era muito. Era Todo mundo vinha de São Paulo fora. não podia celular, cara. Você tem noção na hora do DM ali. Hoje em dia, a maioria dos clubes não pode, mas o São Paulo começou com isso lá É, atrás, não né? podia, era assim, o cara recuperar. Treinava mais do que quem tava bom, assim. O cara recuperava bem. E aí eu tinha essa referência. Então, eu saía da fisioterapia do Inter, eu tratei 4 vezes no dia. Eu tratava Nossa. todos os dias. Eu tratava de manhã no Inter, aí eu ia porque lá não tinha alojamento, então eu ia pra casa, almoçava, e no meio do caminho eu ligava pro São Paulo. Sasaki, para algum fisioterapeuta, falava que eu tinha feito de manhã. Olha o cuidado que o São Paulo tinha. São Paulo já programou isso. Então alguém sempre me atendia. Ó, fiz isso e tal. Aí ele fala assim, então já que a academia é boa sua, vai e faz isso e tal. Almoçava, descansava um pouco, voltava pro Inter. Tratava, fazia, voltava no caminho, ligava de novo, antes de subir, ia lá, Fazia com o São Paulo Manoel. Então eu tratava 4 vezes no dia, uma lesão de LCA que era a terceira. E aí eu volto depois de 7 meses. Voltei antes. Mas eu tive muitas desavenças, assim. Eu saía, eu brigava com o pessoal do Inter, porque eu não achava correto o que eles estavam fazendo comigo, porque eles não davam tanta atenção necessária para uma lesão tão séria, e era a terceira, né? Sim. Então eu tinha muito atrito. Podia definir a carreira, né? Muito atrito. Então eu acabo tendo muito atrito ali dentro, e sempre que eu tinha atrito, eu voltava pro São Paulo pra tratar. E aí acaba que quando eu recupero, eu começo a jogar. Vai forte de novo, sem sentir nada. Até hoje eu sinto nada, sinto dor, não sinto dificuldade de nada, limitação de nada. E até estudo de faculdade, o pessoal às vezes usam. É verdade. Ligam o pessoal da HCor pedindo autorização pra contar o caso, assim, sabe? Porque não é comum você sentir nada. E aí, quando eu volto, eu me deparo numa sala de reuniões do Inter com os advogados que eu nunca tinha visto, com o diretor falando que eu tinha sido pego em doping. Eu e o Newton tinha sido pego num exame de doping. Depois de uns 3 meses jogando, assim. Que o Newton tinha testado 3, 4 vezes positivo e eu tinha testado só em um jogo positivo. Mas era qual substância? E aí era um negócio que era tipo que usava pra emagrecer, que eles falavam, assim, um diurético e tal. Tipo aquele, qual é o nome? Ozempic? Tipo um negócio desse, assim, sabe? Que eles tinham falado, não tinha ganho desportivo nenhum. Sim. Mas era acusava proibido. Aí eu peguei inocentemente, falei assim, deve ser aquela vitamina que vocês dão pra evitar cãibra, de sal manipulado, pô. É a única coisa que eu tomo. Sim. E eu tomava no potinho que tinha o meu nome e do Newton, no clube. Cara. Bom. Foi contaminado, porque era manipulado. Sim. Só que o clube, malandramente, aquela diretoria, inclusive, foram... Caíram, né? Presos, porque era uma diretoria... que roubou o Inter, comprovado e tudo mais. Era essa diretoria que eu estava no momento. O que eles fizeram? Eles sumiram com o pote. Sumiram com tudo, até com água. Até com água, sumiram dentro do CT. Cara, aí a CBF, você foi inocente no sentido de ser justo. Você não pensava que os caras iam meter essa, né? Por conta da minha referência São Paulo. Então, assim, falar a verdade no São Paulo era algo natural. Não sabia que eu tinha que esconder caráter em outros clubes. Entendeu? Ou pra outras pessoas. Cara, e como é que ficou a cabeça nesse meio tempo aí que você falou assim, cara, eu tô me dedicando, né? Pô, tô recuperando, sou um atleta do clube, um ativo do clube, e o clube faz isso comigo. E um monte de gente falando M, né? Coisa que não sabe. Lógico, porque quando você... sai o nome doping, né? Ninguém lê o que quer. Fala que é mais um drogado. Entendeu? Como é que ficou a cabeça nesse momento aí, cara? Foi o pior momento. Por quê? Quando eu tava, aqui, né? Quando você é pego em doping, é tudo novo. Porque como que eu vou saber que um atleta é pego no doping faz
Aí os caras já me deram ordem de não deixar entrar no clube, porque não pode vincular a imagem do atleta no clube. Aí o São Paulo não pode fazer nada, porque essa é a lei. Sim. Então, fala assim, ó, cara, vai pra casa, a gente vai colocar os advogados. Eu contratei advogados meus particulares, advogado do Inter, e o São Paulo acompanhando, né? Não tão próximo, mas acompanhando. E aí eu tinha que treinar na praça, tinha que treinar no parque, tinha que me condicionar, porque a gente não sabia quanto tempo ia dar e como que ia ser. Então, de um dia eu jogando, dando a vida para um clube, no outro dia proibido de entrar dentro do clube, entendeu? Então, assim, foi o momento mais difícil da carreira, com certeza, com certeza. Então, eu voltei para São Paulo, na minha casa, perto da família, tudo mais, treinando na praça, contratei um preparador pessoal. Na verdade, contratei 2, porque quando eu cansava de um, eu ia para outro. Para não enjoar do cara. Então, só eu tinha que correr, fazer parte técnica, não dava pra fazer mais nada. Sim. Eu ia fazer o quê? Não podia ir para um clube treinar. Cara, você não podia ir nem... Não pôde vincular. Então, foi o pior momento. E sendo inocente. Porque tinha que colocar a culpa em alguém. A CBF ficou sabendo disso, fizeram até teste surpresa no Inter. Assim, ó, se tem 2, tem mais. Sim. E eles fizeram teste surpresa, por um acaso, alguém ficou sabendo do clube, sumiram com tudo do clube. Então, ninguém mais foi testado. E sobrou pra quem? Pro Wellington e pro Nilton. 6 meses de punição. Cara, 6 meses de cara, gancho. pegou pouco ainda. 6 meses. Dodô pegou 2 anos. Não, mas foi tenso. Por conta da substância, tem gente que o Dodô ficou 2 anos fora naquela época do Botafogo, lembra disso? O Dodô foi bem tenso, assim, porque você vai pra um tribunal, assim, por julgamento, assim, quando eu falo pouco, quem? Eu falo pouco, sério? Essa é a sensação. Quando eu falo pouco pra gente, assim, no sentido. Imagina pro atleta que só faz aquilo, tá acostumado há anos fazendo aquilo. Cara, a cabeça deve ficar... Não, cara, foi muito difícil mesmo, assim, de fato, eu tive 4 lesões de LCA, né? Mas, de fato, da minha carreira, esse foi o pior momento. Porque eu tava muito bem fisicamente, mas me tiraram o direito de fazer o que eu amava fazer, o que eu amo fazer, que é jogar futebol, por uma coisa que não foi culpa minha. Foi o clube que acabou entregando algo que não tava legal, né? Então aí vai pra justiça, aí começa aquela coisa toda. Aí você cumpre esse prazo? Aí com 5 meses eu recebo uma ligação do Aguirre, que era o treinador que eu também tive uma participação no Inter. Nós fomos até a semifinal da Libertadores. Lembro, 2016. E aí o Aguirre tá no Atlético Mineiro. O Aguirre me liga, falando que os advogados do Atlético Mineiro já tinham olhado o caso e provavelmente eu tinha mais 15, 20 dias no máximo de punição e que eu ia ser liberado para jogar e se eu ia ficar no Inter ou voltar pro São Paulo. E aí eu falei assim, eu não gostaria de voltar pro São Paulo dessa forma, porque eu sei o tamanho que o São Paulo é e se eu voltar pro São Paulo dessa forma eu não vou jogar lá. Entendeu? Vai ter 10 jogadores acima de mim que vai jogar no meu lugar. Sim. Então eu precisava voltar pro São Paulo muito bem. É o que eu tava fazendo no Inter. Voando pra voltar pro São Paulo, com a torcida querendo, com todo mundo querendo. Sim. O São Paulo é enorme. Não dá pra... voltar mais ou menos. Você é bonitinho, vem cá. Não vai pôr. Né? Você tem que estar muito bem, porque a exigência é muito alta. E aí eu falo, eu vou pro Atlético Mineiro sim e tal, a família inteira, da parte da minha esposa é atleticana e tudo mais. Então, assim, vai ser um sonho realizado pra família também. E aí, então vamos entrar em contato com o São Paulo pra fazer as negociações pra você já vir. Beleza. Quando ele entra em negociação com o São Paulo, o presidente na época era o Leco, depois do desquite. E o Leco fala, você não vai sair, você não esquece. Pode avisar que você não sai do São Paulo. Você vai voltar pro São Paulo, nós vamos te recuperar. Você vai jogar no São Paulo. Eu falei, maravilha, né? O time do coração, na minha casa, na minha família, na minha cidade. Sim. Tudo que eu precisava ouvir de um presidente do clube. Sim, sim. Que eu queria confiança, retomar a confiança. Sim. E quando eu volto pro São Paulo, eu me lembro que o treinador era o Balsa. Edgardo Balsa. Era Fato Balsa. E aí eu começo, cara, a treinar, porque eu não podia ser relacionado a jogar, e ele fica impressionado. Ele fala, cara, você acabou a punição, vou te escrever, você vai jogar. E o estilo de jogo do Balsa precisava daquele primeiro volante, sim, né? Mais pegador. Não, ia jogar Libertadores já, e conversas com ele assim, e tudo mais.
2 dias da punição acabar, pra ser inscrito, eu machuco o joelho direito. Putz, cara. LCA. No treino? No treino. Cara, tem que se estudar nesse caso, não é possível, velho. E aí acaba de ter que recuperar tudo de novo pra poder voltar. Volta pra fila lá e traz. Aquela coisa toda. Guerreiro, não pode negar que é um operário da bola. Exato. E, cara, aí passando, você foi emprestado pro Vasco, né? Daí quando eu retorno, aí eu acho que na época faltava 3 ou 4 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo acho que precisava ganhar 2 ou um jogo importante do Atlético Mineiro fora, na Arena Independência. E o treinador interino era o Pintado nessa época. Lembro. E o Pintado me põe no jogo e eu vou muito bem contra o Atlético Mineiro, dou o passo pra gol, assim, rouba uma bola e arrastava, né? E dou um passo pra gol, o São Paulo classifica. Não me lembro se é Libertadores ou Sul-Americana. E aí, nisso, pega a transição do Rogério, né? E aí eu tenho uma conversa com o Rogério antes do ano acabar. Isso já para iniciar 2017. E o Rogério, ele fala, eu não vou te liberar. Não vou te liberar pra canto nenhum, você vai jogar comigo, que você vai ser o meu número 6, igual na Europa, você vai pegar os 2 lados, que é aquilo todo e tal. Eu falei assim, pô, Rogério, eu te agradeço demais, porque, pô, o cara é o meu ídolo. Sim. O cara é treinador. Tá num clube que eu amo, né? É o meu clube. Clube da minha família inteira. Você fala assim, pô... Escutar uma dessa, né? E eu falo pra ele assim, mas ontem eu recebi a ligação do Abel. O Abel vai assumir o Fluminense. Tava o Abel e o presidente. E o Abel me quer no projeto do Fluminense, porque eu tive com o Abel no início do Inter. E o Abel me quer pro projeto dele dar certo o brasileiro. Então eu preciso minutar. Joguei pouco. O doping, a lesão. Eu quero entender de você. Se você realmente vai me pôr pra jogar. Não, vai que eu vou liberar o Hudson pro Cruzeiro. E você vai jogar. Beleza, então, né? Ligar pro Abel. O Abel insistiu muito, ligando pro São Paulo, pro Rogério, ligando pra presidente, me ligando. E saímos de férias. E aí eu retorno. Nós vamos pra Florida Cup. Só que antes disso eu tenho uma reunião com o Rogério. A gente conversa e ele fala assim, não vou te liberar. Você vai jogar, nós vamos pra Florida Cup agora, você vai ter a chance e tal. E quando vai pra Florida Cup, foi uns 30 dias ali de treinamento que foi os melhores treinos que eu já fiz. Nunca repeti um treino, Rogério. É incrível. Todo mundo fala isso, né? É impressionante os treinos. Ele conseguiu explorar um treino físico, algo que acho que a gente nem imaginava, assim, sabe? Muito bom mesmo, assim, muito bom mesmo os treinamentos. Só que quando começa os treinamentos eu vejo que eu não tô no time, não tô no time, e eu começo a não entender. Falo assim, pô, o cara falou que ia jogar, mano? Eu não tô jogando e tal, e ele testando o Rodrigo Caio de volante e tal. E o Rodrigo Caio nunca gostou de jogar de volante, sempre foi zagueiro de origem, desde a base, sempre gostou de jogar de zagueiro. E deixava claro isso. E ele testando o Rodrigo e tudo, e eu falei, pô, e minha chance, né? Vou trabalhar, né? Vou dar a volta por cima e tal, quietinho, trabalhando. Quando a gente chega no Brasil, que vai começar o Paulista, ele me comunica que não vai me inscrever no Paulista na primeira fase. Putz. E que eu tinha que ir pro esporte para que ele pudesse trazer o Rogério, o atacante. O Neymar do Nordeste. Neymar do Nordeste. para poder tirar uma ausência, não me lembro se era, acho que era o David Neres que ia ser vendido, alguma coisa nesse. Sim. Algum atacante. Aí eu falei, pô, não tem sentido eu agora sair do São Paulo e ir pro esporte com todo respeito ao esporte. Sim, sim. Né? Com todo respeito ao esporte, não tem sentido porque eu quero jogar no São Paulo. Sim. Eu não tive a minha chance com você pra jogar assim como você falou me isso pra prometeu. ele. Assim como você me prometeu. Eu falei assim, eu sei, mas aí nos treinamentos eu vi que não era, né, o que eu pensava e tal. Ele deu a justificativa dele. Eu falei, não, tudo bem. Só que eu acredito em mim e eu sei que a posição é minha. Ninguém vai fazer essa função igual eu faço. Entendeu? No São Paulo é difícil alguém fazer a função. E aí ele falou, não, mas essa é a minha decisão e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito, você é o treinador, eu vou ficar aqui, eu sou do clube, né? Eu vou continuar trabalhando, procurando a minha chance, procurando a minha oportunidade.
E fui ficando no São Paulo, ele não me botava, às vezes, para fazer o coletivo, sabe? Porque não dava tempo, sei lá o que era. Ou forçando uma atitude, sei lá. E eu acabei tendo uma situação de ir pro Vasco. Emprestada, já tava o Luiz Fabiano no Vasco e já tava o Breno. Mas, só rapidinho, e a história do Inter morreu? Do Inter não, do Abel no Fluminense, do projeto? Não tinha como. Já tinha andado esfriado. O Fluminense e o Fluminense estava muito bem no campeonato. Então eles não iam levar, porque assim, quando o clube vai fazer um elenco, ele fala assim, esse vai jogar e esse vai ser o cara que vai ficar... brigar por sombra. Entendeu? Já tava armado todo então, assim, o planejamento. Como que eles iam ter 2 caras pra jogar? Eu ia ter a mesma dificuldade que eu tava tendo no São Paulo. Sim. Eu ia ficar sem jogar. Sim. Então não tinha sentido de ir pra um clube sem minutar. Eu tinha que minutar. Eu tava vindo de 3 jogos no final do ano, depois de um doping injustamente e uma lesão de LCA. Então eu tinha que minutar pra mostrar que eu ainda era aquele Wellington que todo mundo conhecia. Então, quando eu vou pro Vasco, eu vou pra jogar. E o Luiz Fabiano tá lá com o Breno, os dois me ligam e falam, pô, vem pra cá, você vai jogar, vai ajudar e tal. E quando eu vou pro Vasco, aí começa outra história no Vasco de minutagem. Que aí você joga ali, acho que 2017 e o Vasco te compra, né? Depois. Aí eu vou pro Vasco, chego odiado no Vasco, porque essa parte é interessante. Era umas 13, 14 contratações ao mesmo tempo no Vasco. Os pacotões, né? E o Brasileirão rodando. Então você, até encaixar time, até colocar escolher, até dar certo, era muito difícil, não dava tempo de treinar. E aí, até encaixar, era odiado no Vasco. É difícil jogar no Vasco, cara? Não é difícil. É futebol, né? Na verdade, você tem que se adaptar a uma questão de época. Vamos de 99 a 2001, 2002 ali, só dava Vasco. Só Vasco. Então o torcedor... vários timaços do Vasco. Você pega isso... O torcedor, ele acostumou o quê? O Vasco é campeão, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo, o Vasco é organizado, o seu Eurico tava muito bem na época, não deixava faltar nada, né? Então, quando eu chego no Vasco, eu chego em 2017. Não tenho culpa dos anos anteriores, das dívidas do Vasco, da dificuldade do Vasco. E assim... Entendeu? Você acaba, quando você chega no clube mal estruturado, você acaba pegando aquilo. O torcedor te transfere aquilo, sabe? E assim, falando de estrutura, você sai de um São Paulo pra chegar com todo respeito ao Vasco, que a gente sabe que estrutura física, né? Como que foi chegar? Foi um choque pra você? Porque tem histórias, eu tô perguntando isso porque eu já vi gente falando, pô, não sei se foi o Carlos Roberto, não, o Denilson, não sei. Alguém falou que jogou no Vasco, falou, pô, pedi pro cara pegar uma meia pra mim, e ele falou, pô, deixa o dinheiro que eu vou... André Balada. Deixa o dinheiro aí que eu vou comprar e tal. Como que foi essa... Porque são cenários completamente diferentes, né? Eu não cheguei a pegar essa fase do Vasco que precisava o jogador comprar os materiais. Sim. Mas eu cheguei a pegar 9 meses de salário atrasado. 9 meses? 9 meses, quase um ano inteiro de jogador sem receber. E funcionários. Nós levamos o Vasco na Libertadores depois de 10 anos assim. Nossa, 9 meses de salário Como atrasado. Como é que é esse ambiente aí, cara, de tipo salário atrasado? É muito ruim, porque você tem que gerir um grupo ali, ajudar a gerir, pensar numa questão de campo para poder você fazer um campeonato bom para coisas melhores, entendeu? Então esse era o pensamento de todo mundo, vamos se unir, vamos se juntar para todo mundo ir para coisas boas futuramente. Porque se a gente ficar se apegando às coisas negativas, ninguém vai para lugar nenhum, não vai receber, vai acontecer nada. E o Vasco é gigante, né, cara? Gigante. O Vasco é gigante, a torcida é gigante. A torcida o Vasco é fenômeno. Gigante. A história de São Januário não tem nem que falar, né? Não tem nem que falar a história do Vasco. É um clube que é identificado, entendeu? É um clube que é do povo, realmente assim é do povo. A torcida lotava o estádio. Cara, fico imaginando, deve ser muito maneiro jogar aquele São Januário lotado, né, cara? É muito legal. Ali eu fiz jogo lá, é diferente mesmo, a atmosfera é outra parada. A torcida é apaixonada. E, cara, teve um problema com você lá, com os jogadores, né? Com o Paulão, que vocês tiraram uma foto. O que rolou? Aí eu chego odiado, depois eu sou amado, aclamado pela torcida. Que aí quando você renova? Aí quando eu renovo. Quando eu faço os 3 anos de contrato com o Vasco, nós vamos para um jogo de Sul-Americana
E aí a gente posta uma foto, tipo assim, mas tinha 8 jogadores na foto. Mas os 8 jogadores eram os jogadores que a torcida pegava no pé, assim, mas pegava no pé exageradamente, assim. E a gente colocou uma foto no Instagram, tipo assim, de quem é o culpado. A legenda, eu lembro disso daí. E da torcida havaiana, e aí viralizou. Aí viralizou porque o que vende é o sangue, né? E aí fomos afastados. Tivemos que sair no fundo do hotel com a van. Porque a torcida queria pegar. Porque não podia sair em frente Nossa, que situação. Mas eles fizeram algo achando que estava protegendo isso. Foi a palavra do presidente. Isso, a gente teve uma reunião. Quem que era o na presidente? Época, o Campelo. Campelo. Tivemos na época com o dirigente também. E eles falaram que era para proteger o afastamento. Eu falei assim, vocês não estão protegendo. Você quer proteger? Bota a gente em campo. Tá jogando pros leões, né? Entendeu? Bota a gente em campo, porque como que eu vou me defender fora de campo? O campo fala, né? Como os Muricy, né? Se eu fizer 2 gols amanhã, acabou o ódio. Exato. Se a gente ganhar o jogo, classificar, que tem tudo pra acontecer, não vai ter isso, mas dá pra depois postar uma foto de Benizano. E falar pra torcer, pô, foi uma brincadeira de mau gosto. Que realmente foi. Né? E o torcedor tem sempre a razão. Essa é a verdade. E acabou eles, não, que já foi uma decisão, só estamos informando. Mas então você tá pegando toda essa dificuldade do Vasco, toda. Os 9 meses de salário. Pegando até os meninos que tá da base, que é ativo do clube, e fazendo uma coisa assim, ó, toma, torcida. Malha. É isso aí, ó, eu sei que vocês queriam, então toma. E aí, beleza, fomos afastados, tal, a gente sai como bandido do hotel, escondido. E vamos pro aeroporto. E aí, eu me lembro que até a gente fala, pô, eu não vou com esse voo não, né? Eu acho que o Paulão, alguém fala, eu não vou com esse voo não, porque se eles estão fazendo isso com a gente, chegar lá no aeroporto vai ter torcedor, né? Sim. Esperando a gente pra ficar postando que, pô, pegou a gente de porrada, aquela coisa toda. Sim. Né? E aí mudamos o nosso voo. Compramos por conta. Sim. Chegamos no Rio de Janeiro. Que loucura, hein? Loucura. E aí tinha mais ou menos uns 100 torcedores esperando a gente. Eu chego numa segurança do aeroporto e falo assim, vocês são responsáveis. Se acontecer alguma coisa, nós vamos processar o aeroporto. E vocês não deveriam deixar eles tá ali. Deveria ter um lugar pra gente entrar com o carro e ir embora pra casa seguro. Sim. No aeroporto, vocês vão ser responsáveis. E era organizada? Não sei quem era. Tá. Não sei quem era. E aí eles acabam permitindo que os carros entram num lugar exclusivo, assim, nossos carros. E a gente sai por fora e não vê essa galera que tava esperando a gente. Então a gente acaba indo embora e afastado. Só que o Vasco precisava da gente, não tinha jogador. Sim. Entendeu? E aí acaba reintegrando. Mas só que depois fica insustentável. Nenhum outro treinador que chegou falou assim, eu vou botar porque treina pra caramba e vai resolver dentro de campo. Nenhum. Eu recebi umas 3 propostas que eu recusei pra poder jogar no Vasco e dar a volta por cima. Só que nenhum me colocou pra jogar. E aí eu falei assim, então acho que eu tenho que sair. Tá na hora de sair. Porque eu não vou jogar, o clube não vai comprar briga. E o contrato ativo, né? Contrato ativo, tinha 3 anos de contrato. É isso que também às vezes a galera não entende, que acha que o atleta tá só levando o dinheiro do clube, pega um pouco de... Claro. Mas só que tem outras questões ainda que impedem do atleta jogar, não é só o campo ali, né? Tem muita coisa em volta. A questão política é muito forte dentro do clube, né? A questão política, a questão de a proximidade de torcida... hoje está cada vez maior essa proximidade e isso acaba tendo uma influência muito grande sim dentro do clube. Se o cara não tiver convicção que tiver dentro do clube para tomar as decisões em pró do grupo e em pró do clube, as coisas não vão sair do lugar, entendeu? Sim. Essa é o que de fato acontece. E, cara, antes da gente já tá chegando na parte final, o papo tá resenha mais, mas já tava até, né? O papo tá fluindo tanto que a gente tem que fazer a nossa ativação aqui. Moral pra quem nós dá moral. Moral pra quem nos dê moral, pra quem nos dá moral, que é a quanto. Então, assim, você que treina, que quer potencializar seu treino, galera do Adulto Mais também, os caras são especializados no que diz respeito à suplementação alimentar, de A a zinco, literalmente. Creatina, como eu disse, pra galera que treina, pra galera que precisa repor algum complexo vitamínico, a Quantum é a solução pra você. O QR Code tá aqui na tela, então você bipa o QR Code, escaneia o QR Code, vai te levar pro e-commerce. E aí, Marotinho, eu te pergunto, o que eu ganho com isso? Se você é inscrito do canal,
20% de desconto. Repita. 20% de desconto. Isso aí. Não é no produto, não é na creatina, é em todo o site, tá? Mas precisa ser membro do canal. Dá essa moral pra gente aí, né? Membro não, seja inscrito que você já ganha o cupom. Então vai lá, dá moral pra quem nos dê moral também. E é o seguinte, qual que é o recadinho? É aquela velha pergunta de sempre. Quanto você está preparado para evoluir seu treino, ser um grande atleta, um grande empresário assim como o Wellington? E essa pergunta que fica, quanto você está disposto a pagar o preço? Estagiários 20 é o cupom, então não perde tempo, vai lá. E ó, tá chegando aí, galera, já pro fim do ano, verão. Tudo bem que tá próximo do inverno ainda, Perfeito. mas tem que começar o projeto agora. E a quanto trouxe o quê aqui? E a quanto tem o presente também, não é só a nossa audiência, mas os nossos convidados também ganham. Tem um kit pensado pra você, tá? Isso, Um kitzinho aí, queria que você abrisse. É difícil de abrir aqui. Que isso. Todo mundo que ganha vem assim? Vem, pô. Pô, que legal. Ó. Olá, estamos muito felizes em ver você com a gente. Cuidar da saúde não é um hábito, é um compromisso. E você que inspira tanta gente tem um papel fundamental nisso. O que você tem em mão vai muito além do produto, são ferramentas para o seu bem-estar. Cada detalhe foi pensado para entregar o melhor para o seu dia a dia. Agora é com você. Experimente, sinta a diferença, compartilhe o seu feedback com a gente. Se precisar de algo, trocar uma ideia, se quiser mais sobre os produtos, é só chamar. Estamos juntos nessa. Que isso, a salva de palmas aí. É o novo garoto propaganda da Quanto, né? Ele chegou, hein? Que isso, velho. Fica tranquilo que, ó. Minha esposa vai tomar de mim? Não duvida, ela treina? Treina. Aí, ó, tá vendo? Sensacional. Creatina aí, Quanto tá com você e também quer tá sempre valorizando o esporte, o atleta. E tá perto de um atleta de alto rendimento, né? É sempre bom. Então tá aí o presentinho pra você, meu parceiro. Depois aí tá um descritivo do que é cada coisa. O kitzinho. Tá? Bem completinho mesmo. E aí, cara, falando de coisa boa, vamos falar agora de um capítulo muito bacana na carreira do Wellington, né? Atlético Paranaense. A gente queria saber como é que foi a passagem lá pelo Atlético. Claro, campeão, né, cara? Um cara que... Não, assim, o que é interessante a gente até pensar por tudo que o Wellington contou, então ele sai de um Vasco em que ele precisa ir comprar um voo à parte, ele precisa sair pelos fundos, que é a coisa mais ridícula do mundo, né, do hotel. Um cara que já era campeão, sim, né, e um dos pilares do Vasco, e vai pro Atlético Paranaense ali, né, talvez até... Algumas pessoas olhando, pô, como é que vai ser, vindo de lesão. Simplesmente campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. E a gente vai falar sobre isso, que eles são campeões da Copa do Brasil em cima do Inter. E eliminam, pra mim, um dos melhores Flamengos da história. Só perde pro Flamengo do Zico. Cara, como que foi a chegada no Atlético Paranaense pra você? Eu me lembro que eu tenho ainda, tava em Pinheiral, tava no Vasco. E aí eu tenho uma conversa quando o Atlético Paranaense procura. Tenho uma conversa com o Jorginho, era o treinador. E o presidente. Na verdade, primeiro o Jorginho, como o líder, né, o treinador, para ver qual que era a opinião dele. Uhum. E depois com o presidente Campelo. E eu falo pro Jorginho que eu tenho uma situação financeira menor que eu tinha no Vasco, mas era uma oportunidade de poder mudar os ares, da situação que eu tava, que eu não jogava, e perguntei ao Jorginho se ele me daria essa chance de dar a volta por cima, já que eu já tinha recusado 3 propostas para sair do Vasco. E chegou a 4ª, eu queria entender o que ele pensava nessa questão de eu poder jogar dentro do Vasco. Ele me deu 2 opiniões assim, muito sinceras. Ele falou assim, cara, como treinador, nunca que eu gostaria de te liberar. Não gostaria mesmo, porque você é um cara que é liderança, você é um cara que é exemplo, né? Você é um cara que se dedica, quer dar a volta por cima, um cara que gostaria de ter aqui no grupo. Mas hoje a situação tá bem difícil, foi muito sincero, assim, tá bem difícil, é difícil de colocar. É bom quando joga limpo assim, né? Porque por mais que eu coloque você vai bem, se a gente toma um gol, vão te culpar. Né, vão colocar a culpa em você mesmo, você não tendo nem participando do lance, e vai ser sempre um clima muito hostil para você jogar. Por mais que você tenha essa personalidade, já jogou assim, aqui em São Januário, eu não queria que o meu jogador sofresse, até porque eu fui jogador, eu sei o sentimento que o jogador tem. Então, assim, cara, se você tem uma situação, e agora eu vou te dar uma opinião como amigo, eu acho que você deveria aceitar, logicamente, né, entender tudo com o clube, porque eu sou o treinador. Mas você tem que entender que eu acho que seria o melhor caminho hoje para você.
E na hora, o presidente tá passando, e eu chamo ele na hora, e falo, presidente, aconteceu isso e tal, gostaria dessa assim, aceitar e poder seguir. Aí o presidente, na hora, pô, Wellington, acho que vai ser muito bom para você mesmo poder sair, até porque tá bem difícil reverter essa situação com a torcida e tudo mais. E eu falei, então tá bom, então só espero eu chegar no Atlético Paranaense para poder divulgar essa notícia, né? Vou marcar e tal. E eu tô indo pro aeroporto, a rede social do Vasco posta que eu tô encaminhando, o Atlético Paranaense estava encaminhando a minha contratação. Tá indo pro aeroporto? Indo pro aeroporto pra chegar em Curitiba. E o combinado era segurar. Porque eu tinha que fazer exame. Se der errado, entendeu? Né? Eu tinha que ver se todos os termos estavam corretos pra assinar, como qualquer outro atleta faz. Normal de praxe, normal. Né? E aí eu acho que não sei, pra torcida, entendeu? Que a torcida comemorou como fosse um título, né? Porque eles queriam isso, né, de fato. E aí eu acabo me deparando com essa situação e falo, vamos embora, né? Fui pro Atlético, cheguei lá, demoramos um pouco ainda, porque quando eles dão essa notícia eu tenho que fazer os exames, eles olham que eu tive lesão, aí já tem aquela complicação de dúvida e tudo mais. Como que chega. E aí começa uma demora, aí viaja até São Paulo, fala com o cirurgião, e o cirurgião, crava que tá tudo certo, que tá tudo bem, que ele joga assim. Já quer diminuir. Aí, exatamente, aí chega a parte financeira, mas vamos diminuir um pouco aqui, por causa disso aqui, aí começa a fazer esse tipo de jogo. E aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ser bem sucedido no Atlético Paranaense. Eu vou ser campeão aqui e eu vou jogar aqui. E aí eu faço um acordo com eles no papel, que eu reduzo o salário para jogar no Atlético Paranaense, só que se eu não machucasse, eles iam ter que me pagar dobrado. Pra mostrar. Porque assim, beleza, vou tirar do meu, mas depois vocês também têm que reconhecer que eu fiz isso, né? Sim. Uma troca. Sim. E aí eles falaram, beleza. Aí, cara, o resto Negociou com Petralha? Não, na época era o Márcio Lara e o dirigente Paulo André na época. Paulo André. E aí eu falei, aí vamos embora. Eu só me lembro que eu fui o que mais joguei, me tornei capitão, nunca machuquei, nunca deixei de ficar fora de um treino, nunca nem de um jogo, a não ser que estaria suspensa a opção do treinador, mas fui embora. E como é que foi esse dia 2, que é o dia que eles têm que te pagar dobrado? Como é que foi pra você chegar lá e... foi muito você precisou bom. falar alguma coisa ou os caras já chegaram e reconheceram? Foi muito bom porque, assim, a história no Atlético começa numa visão diferente do que o clube tinha quando eu chego. Porque eu chego, o clube, se eu não me engano, se ganhasse 5 jogos, era campeão da Sul-Americana. Só que no Brasileiro eu tava brigando pra não cair. Então, eu chego no clube onde o Diniz sai, sobe o Thiago Nunes do Sub-20 pro profissional. E o Thiago Nunes assume numa Copa do Brasil onde é eliminado. Sim. Entendeu? E aí, quando eu chego, a gente começa a treinar. Nossa, meu primeiro treino, o grupo. Depois que assina, tudo certinho. Demorou uns 15 dias pra assinar. Ô, louco. Mas depois que eu assinei... O primeiro treino com o grupo, o Thiago Nunes para o treino e fala assim pra mim, se você veio pra cercar, ficar assim, eu tenho um monte que faz isso aqui, eu quero que você senta a porrada, quero que você... Mandou essa. Aí eu peguei e falei pra ele desse jeito, eu falei assim, eu não sei se você sabe, mas essa camisa é a mesma daquela ali, eu não vou dar uma porrada no companheiro meu. Personalidade. Eu não acho certo isso aí, agora você me põe no jogo, eu vou sentar a porrada no cara que tá com a camisa adversária. Não, que não sei o que, discutir com o treinador do primeiro treino. Eu não tinha nem arrumado apartamento. Tinha nem assinado aí. Não, tinha nem apartamento. No hotel. Eu chego no hotel e falo pra minha esposa. Assim, vamos voltar pra São Paulo. Ela, meu Deus do céu, você tinha que abrir a boca. Mas, papai, o que você quer que eu faça? Entendeu? Hoje o Thiago Nunes é meu amigo. Meu amigo mesmo, assim. Amigo de falar sempre, de saber como que tá a família. E aí a gente acaba discutindo, mas já estava assinado, e aí nós fomos, e o clube precisava, porque estava para ser rebaixado, ele tinha que me testar. E eu me lembro que nós tivemos uma conversa só jogadores antes do jogo contra o Vitória na minha estreia. E eu me lembro que alguns jogadores falaram, algumas lideranças antes do jogo, de pegar o ônibus e ir pra Arena da Baixada. E eu tô vendo falando, mas como a gente fosse líder do campeonato.
Vamos lá, vamos amassar, não sei o quê. Será que eu tô mesmo aqui? Ou... E aí eu falei, uai, ninguém vai dar um soco em ninguém aqui. O time Futebol, tá pra ser gente. rebaixado, E aí eles pedem minha opinião. Eu falei assim, ó, acho melhor não dar minha opinião, não. Não, pode dar, insistiram. Eu falei assim, então eu vou falar a verdade pra vocês. Eu falei assim, ó, eu não vou cair com vocês, irmão. A não ser que eu saia na mão com 5 aqui. Essa é a realidade. Eu não vou cair, eu não vou estragar a minha carreira, o meu nome, a minha história em rebaixar o Atlético Paranaense. Eu não vou cair. Esse de, vamos lá, que estamos em casa, que pô, a camisa, e o Vitória... Historinha, né, irmão? Esquece. Lá, se não botar a bundinha no chão e ralar mesmo, na humildade, correr mesmo, vai todo mundo cair já nesse jogo. Tem que parar com esse negócio que fazer acontecer. Vamos fazer acontecer e trazer de novo o torcedor pro estádio. E quando eu chegava, ia 2.000 torcedores pro estádio. Nossa. Tava brigando pra cair. Sim. Tinha saído da Copa do Brasil e tinha 5 jogos pra competir. O torcedor já tava meio que naquela coisa tipo, vai cair. Já tava na fase de aceitação. É difícil pro torcedor também acreditar, ficar, às vezes o torcedor pagando não ingresso. tem o dinheiro ali, paga pra ver o time dele e, o cara, vou levar o leite da criança ou vou pagar o ingresso? Sim. Entendeu? Isso é muito sério. Sempre levei muito a sério isso. Sim. E aí nós vamos pro jogo, ganhamos o jogo de 4-1, faço um gol na estreia depois disso. E aí as coisas começam a ter uma evolução. Eu me lembro depois do terceiro jogo sem perder, a gente já respirando assim, ainda mais respirando entre aparelhos, eu chego em casa e começo a estudar a Sul-Americana. Ainda não estava inscrito, eu só entrava na segunda fase. E eu falei, é possível ser campeão, cara. Acho que dá. É possível ser campeão, mas ninguém tá vendo, porque ele tá no meio de um caos. Sim. E ninguém tá vendo isso. O confronto ali era acessível, né? A chave... Era competir, fazer o trabalho de casa e competir fora, né? Sim. Sul-Americana já tinha ganhado uma com São Paulo, sabia bem como é que era. Uhum. E aí eu chego pro Thiago e falo assim, Thiago, cara, deixa eu te falar, nós não vamos cair. Pode ficar tranquilo, nós não vamos cair. Não, tá doido. Cara, não vamos cair. Nós vamos ser campeão da Sul-Americana. E faz assim. Como assim? Tem 5 jogos pra ser campeão da Sul-Americana. Mas como que nós vamos fazer? Ele fala assim, eu vou engajar o vestiário e você vai engajar a comissão. E vamos criar um laço de vencedor. Pra ganhar. Sim. Se eu criei isso de campeão, você tem que criar e fazer os caras acreditarem da parte do staff. Que dá pra ganhar. E agora a gente só fala de ganhar aqui dentro. A gente não fala que vai cair, a gente não fala que vai perder. A gente só fala que vai ser campeão. Acabou. E brasileiro, nós vamos jogar jogo e competir pra não cair. E aí foi isso. Aí eu chamei as lideranças, né? Thiago Heleno, Lúcio, Nicão, Santos, Márcio Azevedo, o Jonathan. Tinha várias lideranças diferentes dentro do grupo. Chamei os caras e falei, rapaziada, nós vamos ser campeão da Sul-Americana. Zé Ivaldo tava lá também, né? Zé Ivaldo tava lá, mas ainda era bem novo. Acho que em 2018 o Rony também ele nem tava. O Rony tava também, chegou Pereira. bem parecido comigo. O Veiga tava nessa época já? Tava, né? Pô, era um bom time, cara. Era muito bom. Muito bom. Thiago Heleno no nível bom. Não, muito bom. O time era muito bom. Era o Santos goleiro? Santos. Timaço. E aí a gente acaba saindo, ficamos acho que 12 ou 13 jogos invicto do brasileiro, sem perder. Então respiramos legal. Quase meio turno. E fizemos um turno de, tipo assim, Libertadores, sim. Sabe? Escapamos com folga e campeão da Sul-Americana 18. Cara, muito se fala também, um gancho importante, que o Thiago Nunes tinha esse estereótipo de um cara, antes que teve problema no Corinthians recentemente, né? A galera fala nos bastidores que ele era um pouco arrogante também. Como é que era o dia a dia do trato do Thiago Nunes com os atletas? Teve alguma coisa nesse início? Como é que foi? Ele é enérgico, né? Ele é pilhado, é acelerado, assim, de intensidade, gosta de treinos de intensidade, jogar com intensidade. Tanto que a gente ganha a Sula de 18. Nós vamos jogar as quartas de final de Libertadores contra o Boca. Até o último minuto eu sou expulso, dou uma voadora no Tevez, mas tava só isso. Tava todo mundo dando voadora, eu não tinha nem. Na minha vez. Aí fui expulso, deu uma lapada, rasgou o meião dele lá, e o árbitro veio e era o Tevez, só porque era o Tevez, eu acho. Entendeu? Aí me expulsou, mas beleza. Aí fomos pro vestiário, e aí nós tínhamos um jogo de Copa do Brasil, quartas de final contra o Grêmio. E depois desse jogo. E aí eu já olhando lá na frente, né? Nós vamos
com a roda. E aí o Thiago elogia o time. Pô, chegamos aqui, pô, contra o Boca, aquela coisa da moral, porque a gente tinha um outro jogo importante já na quarta. Uhum. E era quarta de finais contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, o primeiro jogo. E eu, daquele time do Renato, sabe? Marcos, cara, também, time massa. E aí, elogiando, dando moral, eu peguei e cortei ele no meio. Falei, cara, eu não concordo com essa fala, porque... O Wellington sendo o Wellington. Porque assim, a gente tinha uma chance de ouro aqui, de, né, eliminar o Boca na casa dos caras. E nós estamos achando que fizemos demais? Fizemos de menos, era pra ter passado. Entendeu? É pra gente sentir sim a derrota. É pra acostumar a sentir, porque o time que a gente tem não é pra aceitar perder pra ninguém. Entendeu? E se a gente entrar assim contra o Grêmio lá, nós vamos tomar um monte. Essa é a realidade. Entendeu? E aí, pô, discutimos na roda, rezamos, abraçamos depois e vamos pro jogo. E aí, chegando no primeiro jogo da Arena, a gente toma 2, mas era pra ter sido 4 na Arena. Tava inclinado o campo. Mas eu tava feliz que tomamos só 2. Porque fizemos um jogo muito ruim. E aí eu fico pra dar entrevista e tal. Pra botar o rosto, né? Também essa é a parte da liderança, na hora que perde pro Boca, aperta, né? Toma 2 jogando mal, já era pra ter sido 4 pro Grêmio. É natural que você também vai se expor e colocar o rosto pro torcedor e falar, opa, aqui tem vergonha na cara, sim, calma, entendeu? Eu tô aqui também, né? Só na hora que ganhou a Sul-Americana e o time foi bem no Brasileiro. E aí, eu chego no vestiário, tá todo mundo naturalmente puto pra caramba, chateado, cabeça baixa. Eu chego no vestiário e falei, rapaziada, vamos agradecer a Deus que foram 2. Lá na Arena nós vamos ganhar dos caras. E aí eu começo a levantar os caras e falo, ânimo, vambora que na Arena nós vamos ganhar dos caras. E aí tivemos uma conversa com a diretoria, falando assim, a gente precisa que reduza o valor de ingresso. Torcedor. Precisa que engaje o torcedor, faz rua de fogo, faz queima de fogos. Eu falei a comissão teve uma ideia fantástica de treinar com o Gandula na Arena. Encharcamos, a gente já treinava já com o campo encharcado, mas treinamos com o campo encharcado, treinar para acelerar o jogo, porque a gente sabia que era muito forte na Arena. Sim. Né? Então, na Arena da Baixada. Então, o Gandula já sabia como que tinha que jogar a bola, já sabia como que ia fazer as jogadas, o escanteio, como que ia fazer, o zagueiro já tinha que vir correndo pra acelerar o jogo e a gente fazer o gol. Sim. Aí, acho que com 15 ou 16 minutos, o Nicão faz o primeiro, 2-1, depois acho que Marco Ruben faz o segundo e nós vamos pros pênaltis e classifica. Porque aí vai pra roda ali da penalidade, eu falo, rapaziada, se a gente foi treinado na hora das cobranças, não muda. Porque a gente já estava acostumado de competir em pênalti. Então a gente treinava muito pênalti. Não muda porque o Santos vai pegar. O Santos era pegador de pênalti. Pegador de pênalti. O Santos vai pegar e a gente tinha uma confiança muito grande que acontecia mesmo. Ele pegava pênalti decisivo mesmo, assim. E aí ele pega o pênalti e a gente acaba classificando para jogar contra o Inter. E nessa época também, claro, né? A gente vai voltar nessa parte também, mas é que agora ele falou de classificar, me lembrou aquele jogo também. Isso em 2018, né? 2018. Mas 2019 tem aquele jogo contra o Flamengo, que eliminou um dos melhores clubes, um dos melhores times dos últimos anos, né? Que era aquele de 2019. Eu dei uma acelerada por causa das quartas de final, mas antes disso nós tivemos que passar o Flamengo, passamos Bahia, Fortaleza, que era do Rogério, treinador. E passamos o Flamengo. E o Flamengo é interessante que depois do segundo jogo tem aquela provocação, né? Que faz. E aí, conta aí, o Gabigol realmente falou o que falou no primeiro jogo, que tava fácil, que no Maracanã era mais tranquilo? E é bem o perfil dele. Não, né? Na verdade tem uma entrevista dele, né? Real, assim, que ele fala que dentro do Maracanã é diferente, alguma coisa desse tipo. E aí, nossa, beleza. Deu combustível, isso aí você acha? Não, assim, acho que o jogo por si só já dava, assim, a importância do jogo, sabe? Sim. Mas a gente já sabia também que era necessário jogar contra todo mundo, contra a imprensa. A gente foi trabalhando na semana isso, né? Se puder evitar, evita. Mas se vocês gostam de ver, mas fica preparado psicologicamente. A imprensa toda vai dizer que o Flamengo vai ganhar, vai amassar, e era isso que tava já passou e tudo mais. Então, assim, foi uma estratégia do clube em si muito legal, vencedora. Fala assim, vamos preparar os caras de toda a forma que a gente puder. Pra quando chegar no Maracanã,
Os caras não sentiam, ou os mais novos não sentiam tanto, aquela coisa toda. E aí nós vamos pro jogo, cara. E, pô, aí o Rony já tava voando. A gente tinha, pô, o Marcelo Cirino voando, o Nicão voando também, né? O Bruno Guimarães. Bruno Guimarães jogando muita bola. E era moleque, né? Moleque. O Lúcio. Pô, aí tinha uma estrutura assim dorsal do time que era tinha muito molecada bom. Com muita experiência, né? Que eu acho que é o que falta hoje em dia. Sim. Nos clubes. Essa mescla de molecada com porque quem leva o grupo não são os meninos, são os mais velhos. Que consegue levar a sustentação. E aí, cara, pô, chegou na final contra o Inter, né? Campeão da Copa do Brasil. Uma trajetória impecável sua no Atlético Paranaense. Ali, acho que você fica um pouco até mais aqui, pelo que eu tô vendo, né? Você fica um pouquinho... Você fica até 2020, que é o ano da pandemia. Mas 2019 acho que é pra realmente coroar toda essa sua passagem no Atlético Paranaense. Como que você enxergou quando você ali levantou a taça de campeão da Copa do Brasil? Cara? Essa história é bem legal, porque quando eu saí do Inter... Saiu do Inter com um exame de doping... Putz, tem essa também. Injusto. É verdade. Então, tinha algo ali que Deus estava reservado, né, pra mim e pra minha família, que eu faço questão da minha esposa e levar meu filho. Era 9 e pouco da noite o jogo em Porto Alegre. Então, juntou com uns amigos lá de Curitiba, atleticano, pegou um voo particular, alugaram um avião e vieram pra Porto Alegre pra assistir o jogo no meio da torcida, que não tinha espaço, família, entendeu? Não era a nossa casa, entendeu? E assistir o jogo no meio da torcida, assim, no meio da galera, assim, de quem foi pro jogo. E eu nunca, assim, raramente eu vou num estádio fazer reconhecimento quando eu chego no estádio, porque a maioria já joguei, então eu já sei qual chuteiro usar. Hoje é ruim. Já sei qual chuteiro usar. Então, assim, eu faço outros tipos de coisas dentro do vestiário, mas não vou no campo, né? E do Inter eu fiz questão de ir. Do Beira-Rio, e olha que eu joguei no Inter, então eu fiz questão de ir. Quando é muito engraçado, eu vejo assim, eu ponho a mão na grama assim, e eu sabia que eu já ia ser campeão. Eu não sabia como que ia acontecer. Mas eu sabia que eu ia levantar a taça porque era dupla honra, entendeu? Deus era ia a redenção ali, né? Porque Deus ia honrar, porque a gente sofreu demais no Inter, entendeu? A terceira lesão de joelho, sacanagem. Vai e não vai, de operar, uma recuperação, cara, pouco cuidado. 4 períodos no dia, depois um doping justo, sabe? Uma coisa que, pô, eu sabia que Deus não ia deixar eu passar essa situação à toa, entendeu? E aí eu faço reconhecimento, falo ali com o staff do Inter, normal, sabe? Já era outro também, já era outra galera. E aí eu vejo os jogadores ali também, cumprimento. E aí volto pro vestiário, felizão. E aí no vestiário tinha um negócio desse cheio de reportagem dos outros falando mal, que a gente ia perder. Porque desde quando a gente começou a competição, a gente ia perder pra todo mundo. Sempre. Mas ganhou, não, passou ganhou, agora, mas o próximo não passa. Exatamente, era desse jeito. O contra ganhar, vai tomar um sacode. Aí contra você quem vai perder, vão ser amassados. E aí eles fizeram, a comissão fizeram um painel de todo mundo. Descendo o rei. Descendo o rei, assim, tipo... Sim. E aquilo sim deu um... Nice. Então beleza, né? Já ainda não é o suficiente para vocês o que a gente fez até aqui. Então a gente precisa do título. Então, beleza, vamos fazer. Porque o Atlético tinha tudo, né? Sim. O Atlético já era campeão brasileiro em 2001, estrutura que ninguém fala, organização que ninguém falava, só que faltava ganhar. Ganhou a Sul-Americana 18 e precisava ganhar título. O outro título, ou um brasileiro ou uma Copa do Brasil, né? Da forma que ganhou. Tirou o Flamengo, o Grêmio e ia tirar o Inter, né? E aí vão pro jogo e ganha, entendeu? E aí eu sabia já que ia ganhar assim, e foi sensacional. Que história. A adrenalina. Wellington, pra gente encerrar o papo, mais de 2 horas de conversa, legal demais aqui, resenha fluiu bem. Poderia ficar mais 2 horas, tranquilamente. Mas a gente tava pro momento final, que é o Fluminense, depois a gente ainda vai falar um pouco rapidamente, né, sobre essa sua nova fase, você ainda passou por Avaí e Goiás. Mas, cara, tem um nome que você citou, que você falou, bom, quando eu chego o Fernando Diniz sai, né? Qual que é a sua relação com o Fernando Diniz hoje? E realmente é um trabalho diferenciado? É um cara que enxerga o jogo diferente? É um cara... Como que é os bastidores dele? É importante a gente falar, porque muita gente pega o recorte
do Diniz? Ou aquele louco que gosta de fazer a saidinha dele, ou aquele cara que fica xingando na beira do gramado. Não é nem meia mozzarella nem calabresa, né? É o meio termo. Sim. Mas eu queria que você falasse a sua experiência com o Fernando Diniz. Pra mim, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro hoje. Legal. Eu também tenho essa visão, até porque eu trabalhei com ele. Então, eu trabalhei com inúmeros treinadores e eu sei o quanto ele é dedicado da profissão dele, né? E eu respeito muito isso. Então, hoje a minha proximidade com ele não é tão próxima, mas já foi mais. Né? Até quando eu saio ali do Fluminense, a gente mantém contato mais próximo, mas hoje não tem tanta relação, né? Mas quando a gente se encontra, uma relação verdadeira, né? Digna, de muito respeito. Só que, cara, ele é um cara fenômeno. Pra mim, assim, é um cara que eu mais desfrutei jogando futebol. É o treinador que mais me deixou à vontade em fazer que é jogar futebol, foi ele. Então, assim, treinado, né? O nego acha que, pô, é loucura da cabeça dele, mas não. Ficávamos 2h30 treinando. E se não desse certo, repetia. E se não desse certo, repetia. Se não desse certo, repetia. Repete. Como que é o treino dele, o coletivo? Cara, ele fica com 2 bolas segurando na mão. Não tem lateral, não tem escanteio. Só tiro de meta. E a bola não para. Então a intensidade é muito alta. Tem o treino que ele coloca, acho que é 10 minutos ou 12 minutos, que é num campo reduzido, no pré-jogo. No pré-jogo? No pré-jogo. E ele fala, quem não tiver apto, quem não tiver bem, quem tiver com medo de machucar, quem quiser sair, sai agora. Mas se entrar pra treinar, vai treinar a Vera. Caramba. Vai treinar de verdade. Vai treinar com intensidade, porque no jogo ninguém vai dar moleza, não. Então, assim, jogada ensaiada, 1 hora de jogada ensaiada, estudado o adversário. É um cara que realmente se dedica ao extremo para melhorar o atleta. Né? A gente... eu vi de perto ele treinar o Fábio com os pés, né? Todo mundo falava que era impossível o Fábio jogar com os pés, e o trabalho dele junto com o Fábio acreditar e ter a humildade que o Fábio tem, por isso que tá aí com 40 anos voando, porque é um puta de um goleiro, um cara humilde demais, entendeu e aceitou e trabalhou e se dedicou. E, cara, era bizarro, porque ele pegava assim o Fábio no gol e ele pegava uma bola na mão, pedia pro John Kennedy, você fala, pressiona ele, chuta ele, faz o que você quiser. E o Fábio fala assim, Fábio, se vira, porque é assim que vai vir no jogo. Eu vou jogar a bola e você se vira. Você chuta pra onde você quiser, você dribla, você dá chapéu, você dá caneta. Quero que você treina. Vinha e jogava uma pedrada no Fábio, verdade, uma pedrada assim, quicando e tal. E às vezes o Fábio dava um chutão, aí eu às vezes dominava errado, era gol. Às vezes não sei o que lá, acontecia outra coisa, daqui a pouco o Fábio, dominava a bola, achava o zagueiro, achava o volante, achava o seu... Então, assim, era muito repetitivo. O Fábio chegava antes com ele para treinar domínio só domínio. Ó, não quero que você joga a perna de lado e nem pisa, é chapa, domina de chapa, a bola não escapa. Então, um cara... Fenômeno. Tanto que ele chegou na seleção de tanto que as pessoas falavam isso. Esse cara tem que estar na seleção, esse cara tem que mudar o conceito do futebol, esse cara faz a gente jogar futebol, é bom jogar, quem não joga gosta de trabalhar com o cara. Então ele chega na seleção por mérito total dele, O que faltava que não incomodava ele era um título, né? Aí conseguimos o Carioca, e jogando muito bem contra o Flamengo, jogando muito bem contra todos os clubes. E era um timaço que vocês estavam. Timaço também. Marcelo, Ganso... Não, o Marcelo não tava. Ah, o Marcelo não? O Marcelo ainda não tava. Foi depois que o Marcelo... Sim. Cara, mas essa questão do Diniz era muito repetitivo, era muito treino, é muito treino, né? É muito treino. Então é um cara muito dedicado e um cara que sabe o que tá fazendo. Todo mundo acha que é coisa da cabeça dele só, que é loucura, que é isso, que é aquilo, mas não é. Você falou aí do Ganso, cara. Você pegou o Ganso em 2 momentos, em 2013 e agora já em 2021, 2022. Como que é esse cara? Esse cara realmente ele é um gênio mesmo, igual a gente imagina, cara? É um gênio. O que ele faz assim que você fala assim, cara... Não, o Ganso, ele... Até quando ele erra, ele acerta, entendeu? É você que não entendeu ele. Isso é verdade. Porque ele, cara, tem uma visão, assim, muito diferente dos jogadores comuns, né? Então ele é um cara que ele pensa muito na frente. Então ele... Se o cara trava o passe dele de chapa, ele vai dar um biquinho que vai resolver, entendeu? Pra você ter noção, eu fiz coletivo com o Diniz de um toque. E eu falava assim, a gente não vai chegar na Togo com um toque.
E ele falava pro time, o outro time falava assim, pode roubar a bola e fazer gol. Um toque na bola, todo mundo. Nossa. E tinha jogadaças e golaços. Entendeu? E o cara chave pra isso, pensante, era quem? O Ganso. Um toque resolve o jogo. Sem toque. Eu nunca tinha Só visto no balanço isso. corporal dele. Não, eu nunca tinha visto isso. É sem toque. O Ganso não precisava tocar na bola pra resolver. Entendeu? A movimentação dele de abrir espaço ou um corta-luz que ninguém imagina que o cara vai conseguir fazer, resolvia. Essa leitura de jogo, você acha que no pós-carreira ele pode ser técnico? Olha, eu não sei se é um objetivo dele, né? De perfil, de poder ser um técnico ou algo do tipo. Mas, se fosse, ia ser um baita técnico. Tem uma visão de jogo apurada, um né? baita técnico. É porque hoje depende de... Muitos fatores. Pra o cara ser um bom técnico, Sim, né? Hoje depende de muita coisa, não basta só o cara entender. sim. Né? O cara tem que, primeiro, amar a profissão, gostar, pra poder aí depois fazer o jogo, o time andar e conquistar, né? Pra gente finalizar o bate-papo, Marotinho, e a última pergunta, também pra liberar o Wellington aqui, pô, a resenha durou até mais do que esperado, quero já pedir desculpa pra ele. Mas, cara, como que tá o Wellington agora, né? Você Sim. passou pelo Avaí, passou pelo Goiás, jogou nos 2 clubes, teve aquela passagem pelo Noroeste, se você quiser falar rapidamente, mas você ainda, 34 anos, tem lenha pra queimar, Sim. né? E ao mesmo tempo você divide um pouco do seu tempo como atleta, né? Com um ramo de empresário, de imobiliário e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a versão Wellington. Eu tô na atividade, eu não iniciei num time em janeiro, na primeira janela, por conta que o falecimento da minha mãe foi em fevereiro. Então, por esse caso, para cuidar do meu pai, estar perto do meu irmão também, ficar mais perto da família, eu acabei perdendo essa janela em meio a clubes procurando para fazer contrato, não tinha cabeça para poder jogar futebol. E esse é o motivo que hoje eu me condiciono no São Paulo. Hoje eu estou me condicionando no São Paulo e gostaria também de fazer um agradecimento aqui a todo o staff do São Paulo, a toda a diretoria por ter aberto as portas e ter entendido esse momento meu de estar num clube, né, de um contrato e poder me condicionar, né? Então agradecer assim Júlio Casares, Muricy, o Milton Cruz, Rui Costa, Belmonte, né? Toda essa galera que abriram as portas para que eu pudesse me condicionar dentro do São Paulo e ter uma estrutura profissional. Né, por mais que eu tenha a minha estrutura particular, não é igual ao de um clube, né? Então, assim, esse vai um agradecimento. E agora eu volto nessa janela agora para abrir mercado de novo, para ver as possibilidades de poder retomar a carreira. E, paralelo, eu sempre gostei muito, né, do mercado imobiliário, eu sempre gostei bastante de poder investir no mercado imobiliário. E o atleta com a carreira, né, que tem... nós sabemos que existe início, meio e fim para término da carreira. E se é um atleta que pensa, né, ou que tem uma estrutura de pensar em investir, eu acho que é uma coisa palpável, é uma coisa que eu sempre gostei, porque é uma coisa que você investe, você vê. Né? Então, você acaba vendo, né? Você vai construir uma casa, você vai gastar aquele dinheiro para construir, então quando você parar de pagar, ela tá pronta. Sim. Então... você tá vendo. Então, é algo que eu gosto de fazer, algo que me motiva, porque quando eu comecei como atleta, o meu maior sonho, né, o primeiro era dar uma casa para minha mãe, ter a minha casa, e hoje poder mexer no mercado imobiliário é fazer isso, é realizar sonhos, né? Dividir isso com as pessoas, e tá vinculado às pessoas sérias também, porque picareta tem no futebol, mas também tem bastante no mercado imobiliário ou qualquer outra profissão, sim, né? Então estar resguardado, estar com a equipe boa, segura, para que a gente possa estar continuar realizando sonhos e objetivos das pessoas. É isso. Marotinho, considerações finais, meu amigo. Não, eu quero saber quando o nosso capitão fechar o próximo contrato, pagar um churrasco pra gente, convidar a gente pra comemorar esse novo contrato, né? Fechado, vamos antes. Cara, só agradecer. Desde a primeira vez que falei com o Edson, super solícito aí, obrigado de verdade. Pra nossa audiência é um prazer receber você. Tá convidado por uma parte 2 também, porque tenho certeza que a gente poderia ficar mais um tempão contando histórias aí. E eu sou temente a Deus, acho que você também.
Vou profetizar uma coisa ainda. Você ainda vai ser campeão, cara. Pode ter certeza disso que eu tô falando. Você vai ser campeão ainda, se Deus quiser. E vai vir aqui depois ser campeão com a medalha aqui pra gente bater essa resenha. Que legal. Vou trazer a taça. Traz a taça, a medalha. Capitão, pô, não tem jeito. Obrigado, de verdade, brigadão, tá? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. E tamo junto, né, Marotinho? Redes sociais do Wellington. Redes sociais, qual que é? O meu Instagram é o Wellington, acho que é o Wellington @MartinsOficial. Show de bola. Show de bola. Underline. Martins Oficial. Então segue o Wellington lá. @Léo Valejo. @tmaroto com TH e vambora. Isso é isso. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.